Bom dia, pessoal. Obrigado, Luciano. Obrigado à organização pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, retribuindo um pouquinho o trabalho que vocês fazem de educar as crianças nas escolas do município. Então, estou aqui com bastante prazer de passar um pouco de conhecimento para vocês. E eu adaptei um pouquinho o título aqui, porque o que eu quero falar com vocês hoje é sobre... É sobre plasticidade cerebral do dia a dia. O objetivo aqui hoje é que vocês entendam por que a gente precisa entender mais sobre o cérebro. Aonde que a gente vai chegar quando a gente entender cada vez mais sobre o cérebro. Essa apresentação, essa aula que eu vou fazer aqui agora, esse bate-papo que a gente vai ter, é uma parte de um curso que a gente oferece lá no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. Eu sou pesquisador, neurocientista de lá do Instituto DOR. E eu tentei dar uma compilada para trazer para vocês um pouco dessas informações. Para quem não está muito familiarizado com o cérebro humano, ele tem essa aparência aqui que não é nada bonito, na verdade. Ele é meio feio, meio esbranquiçado, meio gelado, assim, quando a gente abre assim, e a gente vê. Ele tem mais ou menos 1,5 kg e cabe na palma das nossas 2 mãos. E, de fato, como pensavam os nossos, antigamente, na verdade, seria muito mais legal se as emoções, se o amor, se essas funções mais complexas elas estivessem abrigadas no nosso coração mesmo, que é aquele órgão vermelho, quentinho, pulsante, super legal e bem mais bonito do que o nosso cérebro. Mas, na verdade, isso tudo está abrigado aqui dentro e a gente vai falar um pouquinho sobre essas funções complexas e como que o cérebro formula tudo isso e dá conta de resolver todas essas situações complexas do nosso dia a dia. E tão importante quanto, na verdade, ter um cérebro é saber usar o próprio cérebro e entender como é que ele funciona. Apesar de algumas pessoas tentarem o contrário ou acreditarem no contrário, é importante a gente entender como é que o cérebro funciona para que a gente faça o melhor uso dele. E para que a gente precisa estudar o cérebro? Alguém tem alguma dica? Assim, por que eu, por exemplo, acordo todo dia tentando descobrir alguma coisa sobre o cérebro que eu não conhecia antes? Por que vocês estão aqui querendo aprender sobre o cérebro? Algum palpite? Alguma coisa? Principalmente porque entender sobre ele vai fazer com que a gente caminhe na direção em que a gente deseja, de modo a nos desenvolvermos como sociedade, nos desenvolvermos como pessoa, primeiramente, e poder extrair o melhor que a gente pode do nosso próprio cérebro. E se a gente parar para pensar, onde que a gente está agora, que dia é hoje, o que a gente está fazendo, onde que vocês estão sentados, o pessoal que está assistindo a gente por vídeo. Isso tudo, todas essas perguntas, na verdade, a nossa percepção sobre o mundo, sobre nós mesmos, isso é um reflexo do funcionamento do nosso cérebro. Está tudo aqui dentro. E eu trouxe alguns exemplos para mostrar como que a neurociência vem desvendando cada vez mais a relação entre o funcionamento do cérebro e o ambiente à nossa volta, e a nossa personalidade, as nossas ações, nossas atitudes, nossas emoções. Isso aqui é só um exemplo que eu trouxe para ilustrar. Por exemplo, como assim que o cérebro que dita tudo isso, como assim que o cérebro que permite que a gente tenha a percepção do mundo, que a gente toque um instrumento, que a gente aprenda a ler e escrever. Isso aqui são 2 imagens de 2 cérebros diferentes, vistos de frente, nessa orientação aqui, como se a gente estivesse vendo um cérebro de frente. Aqui em cima, a gente está vendo aqui um hemisfério cerebral, melhor dizendo, um lado do cérebro e o outro lado do cérebro. E aqui tem uma ponte que conecta os 2 lados do cérebro, que é o corpo caloso. A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais tarde. Aqui vocês estão vendo que tem uma parte escurinha, vermelhinha. Isso aqui está mostrando o ponto nessa ponte, que se chama corpo caloso, em que ele está mais compactado, ele está mais eficiente. Imagina que a gente tem 2 hemisférios cerebrais, são conectados por um fio, por uma ponte, e essa ponte precisa transportar a informação de maneira muito eficiente. Quem faz isso é o corpo caloso e precisa estar bem pavimentada essa ponte. O que está mostrando aqui é que quanto maior, mais estruturada, na verdade, é essa ponte, quanto mais eficiente é essa ponte, melhor uma pessoa é numa atividade de coordenação motora bimanual. Como assim? Bom, a gente tem um lado do cérebro que comanda
uma mão, a gente tem o outro lado do cérebro que comanda a outra mão. Para a gente fazer uma tarefa bimanual, como abotoar uma camisa ou amarrar um tênis, a gente precisa que os dois hemisférios conversem e interajam muito bem. Quem faz isso? O corpo caloso, que é essa ponte aqui. Quanto mais eficiente o corpo caloso é em fazer isso, melhor a pessoa se sai, a criança se sai, em desenvolver aquela tarefa bimanual. Então, olha só, as pessoas que têm essa estrutura mais parruda são aquelas que desempenham melhor aquela função. Tá, isso só vale para movimento das mãos? Não. Por exemplo, aqui é uma função aprendizado gramatical. Aqui também é um cérebro visto de frente, esse colorido aqui, a gente está vendo as conexões cerebrais que ligam diferentes áreas no cérebro responsáveis pelo aprendizado gramatical. E, novamente, o que a gente está vendo aqui, que quanto mais parrudas essas conexões são, quanto mais eficientes elas são, melhor é o desempenho, o aprendizado gramatical daquele indivíduo, daquela pessoa, daquela criança. Então, aqui, quanto maior a robustez daquela conexão, mais aquela criança, aquela pessoa aprende uma dada tarefa do ponto de vista gramatical. Aqui tem um outro exemplo que mostra, isso aqui é um cérebro visto de frente, isso aqui é um cérebro visto de lado. Esse pontinho aqui vermelho está mostrando justamente uma área que é responsável por a gente perceber o som. Quando a gente percebe um som, esse estímulo sonoro ativa o nosso cérebro, e o nosso cérebro tem que distinguir, tem que saber identificar aquele som. O que está mostrando aqui é que as pessoas que têm essa área do cérebro mais desenvolvidas, mais parrudas, mais capazes de fazer o processamento dessa informação, são aquelas que são mais capazes de distinguir dois tons, por exemplo, o dó e o ré. As pessoas que têm uma capacidade de distinguir o dó do ré, por exemplo, são aquelas que têm aquela estrutura mais parruda, mais robusta. E, por fim, esse é um outro exemplo do mesmo conceito, também discriminando tons, mostrando que áreas do cérebro mais desenvolvidas, melhor dizendo, pessoas que têm aquela área do cérebro mais desenvolvidas, são aquelas que têm uma melhor percepção auditiva. Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu quero mostrar para vocês que a gente é resultado da interação de bilhões e bilhões e bilhões de células no nosso sistema nervoso. E se a gente quer olhar para o futuro, a gente primeiro precisa olhar para dentro da gente mesmo e do nosso próprio cérebro. E vocês, na condição de professoras e professores, ajudar os alunos a entenderem mais sobre o cérebro e aprenderem a aprender. Aprender a usar o cérebro da melhor maneira. Bom, isso por um lado, então, pode ser meio esquisito e meio ruim. Poxa, Theo, você está me falando que o que tem dentro do meu cérebro é responsável pelas minhas capacidades, pelas minhas habilidades e minha maneira de ser. Então, eu estou sujeito a aquilo, eu estou condenado à maneira como o meu cérebro foi arquitetado, dependendo dos genes que eu recebi dos meus pais, da minha mãe, do meu pai e da minha mãe, etc. Isso seria ruim. E até pouco tempo atrás as pessoas acreditavam nisso. Vocês já viram vocês conseguem enxergar daí? Vocês já viram esse recorte de jornal alguma vez antes? Seguinte, olha só, esse é um recorte de jornal de uns 25 ou 30 anos atrás. E olha as notícias. Incrível. A Nokia lança celular que envia mensagem de texto para outro celular. E repara que parece bruxaria. A tecnologia permite que o usuário envie mensagem. Aqui do lado tem IBGE. Até o final do ano, 1 a cada 50 mil casas vão ter acesso à internet. E aqui o mais legal de todas é aprenda a compactar uma música em 3 disquetes. Meio surreal. O que eu estou querendo chamar a atenção para isso daqui é essa outra notícia daqui. Especialista alerta. Quem não tem curso de datilografia vai ficar de fora do mercado de trabalho. Não precisam entregar a idade de vocês, mas quem aqui já fez um curso de datilografia? Tá, vou reformular. Quem aqui não fez um curso de datilografia? Ótimo. Eu acho que deve ter gente aqui que não sabe nem o que é datilografia. E assim, vocês que nunca fizeram um curso de datilografia, vocês estão no mercado, a gente é capaz de estar no mercado mesmo sem ter feito um curso de datilografia. Por que eu estou falando isso? Porque
os cientistas, na verdade, e os jornalistas, nessa época, 25 ou 30 anos atrás, não conheciam uma propriedade muito importante do nosso cérebro, que é a capacidade dele se modificar o tempo todo. O nome disso é neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral. Esse é o tema que eu estudo há mais de 10 anos, é o tema que eu persigo e que eu sou ávido para entender cada vez mais, e eu vou explicar para vocês por que eu acho que isso é importante. Então, se a gente precisar definir o que é neuroplasticidade ou plasticidade cerebral, é a capacidade de mudança e de adaptação do sistema nervoso. Seja do ponto de vista estrutural, quando o cérebro se modifica fisicamente, seja do ponto de vista funcional, quando ele altera a maneira como ele funciona. Isso acontece ao longo do desenvolvimento, isso acontece quando a gente está sujeito a novas experiências ou quando a gente recebe novos estímulos. Então, o que está acontecendo aqui agora é neuroplasticidade. Enquanto eu falo e vocês aprendem, eu espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa, o cérebro de vocês está se modificando. E é sobre isso que a gente vai falar nos próximos minutos. Hoje, a gente sabe que, graças à neuroplasticidade, que a gente forma a memória. O pesquisador que descobriu isso, Eric Kandel, ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina nos anos 2000, há 19 anos atrás, em 2000. Ele descobriu que, para a gente formar memória, a gente precisa provocar alterações no nosso cérebro. Ponto final. Então, quando a gente aprende um caminho novo para casa, quando a gente aprende a tocar um instrumento, a gente está induzindo modificações no nosso cérebro. Quando a gente aprende um novo idioma, seja quando criança, seja na vida adulta, a gente também está promovendo a neuroplasticidade. A gente também está induzindo alterações na maneira como o nosso cérebro funciona e na maneira como ele está estruturado. E, diferentemente do que se acreditava bem pouco tempo atrás, a neuroplasticidade ela acontece desde o primeiro dia das nossas vidas até o nosso último dia aqui na Terra. Isso é uma notícia muito boa. Então, a gente sabe que as crianças têm uma facilidade de aprendizado, elas são muito mais rápidas do que a gente, mas não significa que a gente não tenha capacidade de aprender coisas novas. E não significa que a gente não tenha a neuroplasticidade ativa ainda no nosso cérebro. Isso, por exemplo, permite que um cachorro velho aprenda um truque novo, sim. E assim como um idoso aprenda uma nova habilidade, desenvolva algum aspecto da sua cognição o tempo todo, graças à neuroplasticidade. Então, a minha maneira de enxergar esse tema é a seguinte: uma vez que a gente entende sobre a plasticidade cerebral, a gente é capaz de fornecer as informações, as pistas corretas para o cérebro, para que a gente ofereça a ele a possibilidade de funcionar melhor. Funcionar melhor significa o quê? Aprender mais, aprender melhor, se relacionar de maneira melhor e se desenvolver como sociedade, como um todo. Então, na minha opinião, na maneira como eu enxergo as coisas, a neuroplasticidade está por trás disso tudo. E uma das principais ferramentas que a gente tem hoje para investigar o cérebro é a ressonância magnética. Imagino que alguém aqui, vários de vocês já devam ter feito algum exame de ressonância magnética quando tiveram um problema no joelho, um problema na coluna, é super comum. Esse mesmo equipamento de ressonância magnética permite que a gente faça imagens do nosso cérebro. Em poucos minutos, em 5, 10, 15 minutos, a gente consegue ter imagens do nosso cérebro de qualquer um de vocês. Essa é a imagem que a gente tem lá no ressonância magnética que a gente tem lá no Instituto D'Or. E a gente usa ela para fazer imagens super bonitas do cérebro. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas aqui é um cérebro visto de cima. E aqui são algumas conexões cerebrais que foram coloridas artificialmente. Esse, por acaso, é o meu próprio cérebro. Isso virou uma obra de arte que fica itinerando por aí numa exposição de bioarte que mostra as conexões cerebrais e a beleza que existe no nosso cérebro. Então, a gente pode ver aqui conexões entre áreas frontais do cérebro. Aqui estão os meus olhos, aqui está a minha nuca. Então, áreas frontais do cérebro, áreas mais posteriores do cérebro, e esse em amarelinho que conectam áreas altas do cérebro até a nossa medula, que permitindo assim os nossos movimentos, por exemplo, os meus movimentos nesse caso. E
Como eu falei, além da ressonância magnética fornecer a possibilidade da gente fazer imagens bonitas, como vocês acabaram de ver, verdadeiras obras de arte, a ressonância magnética também permite que a gente tenha uma clareza muito grande sobre o cérebro e que investigue o cérebro dessa maneira e que use essas informações na área da neurociência. E é isso que eu faço, é com isso que eu trabalho. Então, isso aqui, o que vocês estão vendo aqui é um cérebro sendo fatiado em vivo. Essa pessoa não morreu, essa pessoa entrou na ressonância e ficou alguns minutos e saiu de lá em seguida. E a gente consegue navegar por todo o cérebro dela de um lado ao outro, identificando áreas responsáveis pelo equilíbrio corporal, pela visão, pelo comportamento. Aqui o corpo caloso que conecta os dois lados do cérebro. Enfim, a gente consegue estudar a neuroanatomia dessa pessoa das mais variadas formas. E olha só que legal, isso aqui é um cérebro visto de cima, de lado e de frente. A gente consegue parcelar, a gente consegue dividir o cérebro em vários compartimentos diferentes e investigar cada um deles e qual é a relação deles com o aprendizado, qual é a relação de cada um deles com a memória. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o hipocampo em amarelinho, que é responsável pela memória, que a gente consegue medir em pessoas que têm doença de Alzheimer, a gente consegue medir em indivíduos saudáveis e saber se o hipocampo, a área que guarda e que forma novas memórias nessas pessoas, se elas estão mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, se eles estão acometidos por alguma doença. A gente consegue investigar aqui o córtex pré-frontal, responsável pelo comportamento. Então, a gente sabe que indivíduos que têm lesões, seja um tumor, seja um trauma, tem lesões nessas áreas mais frontais do cérebro, eles têm comprometimento no comportamento social deles, eles acabam sendo grosseiros em alguns casos, acabam sendo inapropriados em outros casos, porque essa parte do cérebro deixa de funcionar. Então, a gente consegue, por exemplo, comparar essa parte do cérebro entre essas pessoas que têm esses problemas de comportamento e pessoas saudáveis, e daí sim identificar, poxa, essa região aqui faz falta para essas pessoas, por isso que eles se comportam dessa maneira. E por aí vai. E permite também que a gente reconstrua as conexões cerebrais, como vocês estão vendo aqui, em 3 dimensões. Isso aqui também é o meu cérebro. Eu não estou fazendo propaganda do meu cérebro, não, mas eu acredito na beleza interior e eu acho que eu sou super bonito por dentro. Eu tenho certeza que vocês também. Então, aqui que a gente está vendo é um cérebro, o meu cérebro está girando nesse sentido, assim, nessa posição agora, e assim eu vou virar de frente para vocês. E o que vocês estão vendo em vermelhinho são todas as conexões que vão de um lado a outro do cérebro. Olha, vou virar de costas. Aqui, o corpo caloso ali conectando um lado ao outro no cérebro. A gente tem em verdinho as conexões que vão de frente para trás e de trás para frente, conectando áreas frontais, áreas occipitais, por exemplo, e em verdinho as conexões que vão de cima para baixo e de baixo para cima. Por exemplo, eu confundi, na verdade, o azulzinho de cima para baixo e de baixo para cima, que conecta as regiões dos movimentos, até de fato os nossos membros, e as verdinhas antero-posteriores. Então, olha só que legal, a gente consegue inclusive comparar novamente. Será que as pessoas que têm um corpo caloso mais parrudo, mais robusto, elas têm melhor capacidade de integrar os dois lados do cérebro? A gente já sabe que sim. A gente fez algumas pesquisas nesse sentido, eu trouxe para que vocês entendam um pouquinho mais sobre isso. E a gente também consegue, com esse mesmo equipamento, ver o cérebro em funcionamento. Isso aqui que vocês estão vendo não é o meu cérebro, mas é um cérebro legal também. É um cérebro visto de lado, nessa posição que vocês estão me vendo. Aqui a pessoa está mexendo os dedos da mão, por exemplo, está mexendo a mão. O que a gente está vendo aqui é a ativação cerebral. Os neurônios que estão aqui nessa área são os neurônios, são a população neuronal responsável pelo movimento. Então, quando eu faço esse movimento de pegar esse microfone e puxar ele para mim, essas áreas cerebrais elas precisam ser ativadas, esses neurônios precisam ser ativados para que eu faça o movimento de maneira apropriada. E é isso que está acontecendo aqui. Essa, não por acaso, é a região motora que a gente chama, o córtex motor primário, quem é que comanda o grande centro controlador dos movimentos do nosso corpo. Então, para eu falar, para eu me mexer, para eu ficar em pé, eu preciso que essas áreas cerebrais estejam funcionando. E aí, de uns tempos para cá, a gente teve uma virada nas pesquisas dessa área. Foi o seguinte, bom, se a plasticidade cerebral existe, se o nosso cérebro é moldado pelo ambiente que está à nossa volta, vamos provar isso, vamos entender isso melhor.
Como é que os pesquisadores londrinos fizeram isso no ano 2000? Olha, tem uma galera aqui em Londres que eles têm uma habilidade incrível. Esses caras são os motoristas de táxi. Nos anos 2000, para você conseguir uma licença para ser taxista em Londres, não era fácil de maneira nenhuma. Era o seguinte, era um curso de 2 anos e a prova significava você ter que decorar um trajeto completo de cabeça do ponto A até o ponto B. E no meio da prova, o instrutor podia falar, ó, tem uma barreira no meio do caminho, você tem que encontrar um outro ponto para você chegar do ponto A até o ponto B, rua por rua. Então, esses caras desenvolviam uma capacidade muito grande de navegação espacial. Então, se esses caras têm uma habilidade tão específica, que foi moldada pelo ambiente onde eles estão, o cérebro deles deve ter alguma coisa diferente. E lembrem-se, vocês mais novas, isso acontecia quando não existia o Waze. Nem sempre existiu o Waze, tá? Então, o Waze estava aqui dentro. E foi isso que os pesquisadores foram procurar. Aonde que está o nosso Waze cerebral? E olha que legal. O que eles fizeram foi o seguinte. Vamos pegar o cérebro desses taxistas, que são feras em localização espacial, e vamos pegar o cérebro de pessoas que não são taxistas, que nunca desenvolveram essa supercapacidade de localização no espaço. E vamos comparar. Qual é a diferença entre um cérebro e outro? Isso aqui que a gente está vendo, essas imagens aqui, são os cérebros vistos de frente. E reparem que tem os pontinhos amarelos. Esses pontinhos amarelos mostram justamente a diferença. Assim, aonde está a diferença da estrutura, do volume, assim, da robustez entre os dois cérebros, seja de taxistas e de não taxistas. O que a gente está vendo em amarelo aqui é o hipocampo, que eu falei para vocês há 3 slides atrás, que é responsável pela memória. O hipocampo, ele também é responsável pela navegação espacial. Ele é o nosso Waze cerebral. Os pesquisadores identificaram que quem era taxista tinha o hipocampo, tinha o Waze cerebral super mais desenvolvido, super aumentado, quando comparado a nós que não somos taxistas. Eu não sei se tem algum taxista aqui, mas eu acho que nessa altura os taxistas já atrofiaram isso tudo, porque hoje eles terceirizaram o Waze cerebral deles para o Waze de verdade. Mas, enfim, essa área era super desenvolvida nos taxistas. Aí surgiu a pergunta, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Theo, será que esses caras se tornaram taxistas porque eles nasceram com o hipocampo deles super desenvolvidos e isso permitiu com que eles fossem taxistas? Ou esses caras nasceram igual a gente, que não é taxista, e o ambiente moldou o hipocampo deles de modo a desenvolver essa área cerebral e permitindo com que eles fossem fera nessa tarefa? E o que eles viram é que o ambiente molda a estrutura do nosso cérebro, fisicamente o nosso cérebro. Como assim? O que eles fizeram? Vamos pegar, então, os taxistas e vamos ver o seguinte, será que quem é taxista há mais tempo tem um hipocampo maior? Ou seja, quanto mais o cara pratica, mais o hipocampo dele se desenvolve, porque mais fera ele fica, e é justamente isso que eles viram. Isso aqui é um gráfico que mostra, essa retinha está mostrando aqui, quanto mais tempo na praça ele tem, quanto mais tempo de taxista ele tem, mais parrudo é o hipocampo dele. Esse estudo foi uma virada de chave para a neurociência. Gente, estou falando dos anos 2000, do ano de 2000, então isso é muito recente. A gente sabe muito pouco sobre o cérebro, a gente sabe muito mais do que a gente sabia nessa época, mas a gente ainda sabe muito pouco sobre o cérebro. Em 2000, a gente identificou que o ambiente é capaz de modelar o nosso cérebro. Por exemplo, a profissão de taxista é capaz de esculpir o teu cérebro de modo que você desempenhe melhor aquela tua função que você desempenha no dia a dia. Aí tá. Aí eles falaram, pô, legal, o ambiente muda o nosso cérebro. Quanto tempo demora para isso acontecer? Quanto tempo é necessário para que o ambiente deixe uma impressão digital no teu cérebro, para deixar uma marca no seu cérebro? Eles fizeram o seguinte, eles foram ensinar algumas pessoas a fazer malabarismo. Malabarismo é uma tarefa que é difícil, mas com esforço a gente consegue aprender, assim como várias outras tarefas do nosso dia a dia. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma ressonância magnética nas pessoas, em um grupo de 20 e poucas pessoas, fizeram com que elas aprendessem a fazer malabarismo durante algumas semanas, foram 2 ou 3 meses, na verdade,
treinando malabarismo todos os dias, e depois fizeram a ressonância novamente nelas. O objetivo foi o seguinte: o que não tinha no cérebro dessas pessoas aqui no início, e que depois do treinamento surgiu, apareceu ou aumentou. O que eles viram foi o seguinte: isso aqui é um cérebro visto de cima, de lado e de costas. O que eles viram foi, isso em 2004, o que eles viram foi que essas áreazinhas em amarelo foram as áreas que se desenvolveram, elas ficaram maiores, mais robustas, aumentaram a sua capacidade de processamento após esse período de 2 ou 3 meses de treinamento com malabarismo. Então, repara, eu não preciso ser taxista há trocentos anos. Eu, em alguns meses, treinando malabarismo, por exemplo, eu consigo alterar fisicamente o meu próprio cérebro. E essas áreas aqui, a gente sabe hoje que áreas são essas. Essas áreas são as responsáveis por integrar o universo visual e o universo motor. Quando a gente faz malabarismo, é exatamente isso que a gente precisa fazer. A gente precisa saber a força que a gente precisa botar na bolinha, a gente precisa ver o trajeto que a bolinha faz no espaço e pegar ela no lugar certo, e depois fazer isso novamente. Isso a gente chama de integração visomotora. É integrar os universos visual e motor. Essas áreas estavam mais desenvolvidas nesses indivíduos. Isso foi uma outra virada de chave. Então, a gente tinha visto que, beleza, o ambiente muda o nosso cérebro, mas agora a gente viu que isso acontece em 3 meses, somente em 3 meses. Vai vendo aí que daqui a pouco eu vou chegar, vocês vão entender o poder que a gente tem na mão quando a gente tem crianças prestando atenção no que a gente fala e o poder que eu tenho na mão enquanto vocês estão prestando atenção também. Então, isso empodera a gente e aumenta a nossa responsabilidade quando a gente ensina as pessoas, principalmente as crianças. E aí, continuaram fazendo isso. Fala, pô, que legal esse negócio que o cérebro muda em 3 meses. Legal, vamos continuar explorando isso. E aquelas pessoas que treinaram música, treinaram algum instrumento musical durante a infância, depois que elas viram adultas, será que aquele treinamento durante a infância deixa alguma marca no cérebro delas adulto, quando adultas? Olha só que legal que eles viram. Daqui é um cérebro visto de cima, de frente e também de frente. Em amarelinho, são as áreas que esses indivíduos são mais parrudas nesses indivíduos. Olha só o que eles viram. Quando eles perguntam para o adulto assim, quanto tempo de treinamento você fazia até os 11 anos de idade? Treinamento de piano. Aí o cara falava, eu treinava 2 horas por dia, 3 vezes por semana. Beleza. Eles viram que quanto mais as crianças treinavam piano até os 11 anos, mais parrudas eram essas áreas daqui, em amarelinho. Daqui é o corpo caloso. De novo, piano a gente precisa integrar as 2 mãos. Corpo caloso, ponte cerebral. Corpo caloso mais parrudo e mais eficiente. E aqui é o feixe córtico espinhal que comanda os movimentos das nossas mãos. Também mais parrudo, porque a gente precisa distinguir muito bem o toque das teclas e saber muito bem fazer esses movimentos. A gente precisa de um córtico espinhal, desse feixe muito parrudo. E olha só, então, esses feixes estão mais parrudos nessas crianças que treinavam até os 11 anos. Se o treinamento acontecia dos 12 aos 16, as modificações cerebrais eram outras. Era aqui, nessa outra parte do corpo caloso. O que isso significa? Que a gente tem janelas de aprendizado ao longo da vida, na infância, e na adolescência e pré-adolescência, que vão alterar o nosso cérebro de diferentes maneiras. Eu acho que nessa altura do campeonato vocês já conheceram o período crítico, vocês já devem ter visto isso em alguma aula, mas isso mostra que, inclusive, que esse treinamento na infância deixa uma marca no cérebro do adulto. Então, provavelmente o cérebro de vocês, provavelmente não, com certeza o cérebro de vocês tem marcas positivas, provavelmente mais negativas também, do que aconteceu, do treinamento que vocês tiveram, do aprendizado que vocês fizeram durante a infância de vocês. Então, aprender piano na infância e na adolescência também deixa marcas no nosso cérebro. E aí, então, vocês reparem que aí começou uma corrida na neurociência mundial, e a gente entrou nessa corrida em algum outro momento que eu vou falar para vocês, essa foi minha tese de doutorado. Começou uma corrida que era o seguinte: quão rápido o cérebro se modifica? Qual o menor tempo necessário para que o cérebro altere
sua própria forma. Então, eles voltaram para os malabaristas. Ao invés de treinarem os malabaristas por 3 meses, agora eles treinaram por 4 semanas. Eles fizeram a mesma coisa e identificaram as mesmas modificações. Aquelas modificações que eu mostrei há 3 ou 4 slides atrás, elas já estão aqui. Ó. Esse aqui é um cérebro visto de cima. Aqui tem os pontinhos em vermelho, que são as conexões cerebrais que ficaram mais parrudas, mais eficientes, depois de 4 semanas de treinamento. Por que eu estou falando de malabarismo o tempo todo? Isso não é uma particularidade do malabarismo. O malabarismo é porque é um treinamento que a gente consegue controlar dentro de um laboratório. Dentro do laboratório, a gente precisa ter bastante controle e ter certeza de que o que a gente está observando, de fato, foi devido àquele treinamento. E o malabarismo mostrou que, em 6 semanas, o cérebro já se modifica. Beleza, então eu preciso fazer malabarismo, eu preciso ser taxista porque o meu cérebro se modifique? Não, negativo de forma nenhuma. Esse estudo daqui, que saiu mais recentemente, mostrou, esse aqui estudo de 2010, então a gente está falando de 9 anos atrás, mostrou que a prática de yoga, por 11 horas, é capaz de promover modificações nas conexões do nosso cérebro. Isso aqui são fatias do cérebro vistas de lado, nessa posição em que eu estou aqui. Essas áreas em vermelhinho são as áreas que se modificaram após 11 horas de treino com yoga. Boa pergunta. Ela perguntou se esse treinamento foi por 11 horas seguidas. Não, foram treinos intervalados por 1 ou 2 semanas. E olha que curioso. Essas áreas são as áreas que conectam regiões que são importantes para a gente ter a consciência sobre o nosso funcionamento do corpo. Então, quando a gente para e presta atenção no nosso batimento cardíaco, nossa frequência respiratória, a gente ativa algumas áreas cerebrais específicas que são conectadas por essas conexões aqui. São conexões também que atuam na regulação das emoções. Tudo isso que é praticado no treinamento de yoga. Então, repara que é o ambiente intervindo e deixando uma marca no nosso próprio cérebro e definindo e alterando a maneira como a gente funciona como indivíduo. Nesse caso, tornando as pessoas mais capazes de perceberem as próprias emoções, perceberem o próprio corpo. 11 horas de meditação. E aí esse estudo é muito legal. Então, vocês reparem, gente, eu fiz uma cronologia aqui para vocês verem a corrida que foi. Ano 2000, 2004, 2005, 2009, chegamos a 2010 e agora, em 2012, aconteceu essa pesquisa, que foi o seguinte: bom, vamos botar umas pessoas para jogarem Need for Speed, esse joguinho é um jogo de corrida, e vamos ver o que muda no cérebro delas. Tá, por que Need for Speed? Por que jogo de corrida? Para você ser bom num jogo de corrida, você precisa de uma habilidade específica principal, que é a capacidade de você decorar e memorizar o circuito da pista. Lembrem-se do Waze cerebral. Eles fizeram o seguinte: eles pegaram voluntários saudáveis, indivíduos como nós, assim, botaram as pessoas para jogar Need for Speed por 2 horas. Fizeram isso, só que antes deles entrarem na sala de videogame, eles fizeram uma ressonância, jogaram videogame por 2 horas, fizeram outra ressonância. Vamos comparar o que mudou no cérebro deles nesse intervalo de 2 horas. E o que eles identificaram foi o seguinte: o Waze cerebral deles, aquele lá dos taxistas, que estava mais desenvolvido depois de anos de prática como taxista, de exercício da profissão, o Waze cerebral deles ficou mais parrudo depois de 2 horas de treino. Isso aqui é um cérebro visto de frente, isso aqui é só um zoom que mostra justamente aqui o hipocampo, que é o Waze cerebral mais estruturado. E eles viram também que não só o hipocampo, que é a área de processamento e que ajuda a gente a aprender o circuito, mas também as conexões que levam até lá. Porque a informação chega até o hipocampo, mas ela tem que ser distribuída por várias outras áreas do nosso cérebro. E essas conexões aqui, ó, um cérebro visto de cima e de lado, essas conexões aqui em azulzinho, elas estavam modificadas depois de 2 horas. Gente, isso foi de cair o queixo, a neurociência do mundo inteiro falou: não é possível, não acreditamos que isso aconteça em tão pouco tempo. E, inclusive, eles fizeram esse mesmo estudo em ratinhos de laboratório. A gente faz, muitas das nossas pesquisas que a gente faz também em animais, para entender se aquilo que a gente está vendo em humanos, de fato, aconteceu.
de fato acontece. Deixa eu só desligar meu telefone aqui. E eles fizeram isso com o ratinho. Foi difícil ensinar os ratinhos a jogarem Need for Speed. Mentira, eles não fizeram Need for Speed. Eles fizeram uma outra tarefa com o ratinho que era semelhante. O ratinho tinha que aprender a nadar, a gente chama de labirinto aquático. Você bota um ratinho numa piscina que tem uma plataforma submersa que está escondida, ele não vê. O ratinho está doido para encontrar uma plataforma porque ele não aguenta, ele odeia nadar. Então, quando você bota ele na piscina, ele nada, fica nadando aleatoriamente. Quando ele encontra a plataforma que está submersa, ele fica lá nela. Aí você faz isso depois de novo, solta ele em um outro ponto da piscina. Ele vai e vai para a plataforma. Quando ele aprende isso, não importa onde você coloque, quando ele aprende onde está a plataforma, não importa se você coloca ele aqui, ali ou acolá, ele vai em linha reta para o negócio. Ele vai e fica lá. Então ele aprende, o ratinho é capaz de aprender, a gente consegue ver isso no laboratório. E eles fizeram a ressonância no ratinho depois desse treinamento. Ressonância antes e ressonância depois desse treinamento. E viram a mesma coisa. O hipocampo dos ratinhos ficava mais desenvolvido depois de um treinamento super curto do Need for Speed versão ratinho. Então isso foi, de novo, uma quebra de paradigma, isso foi uma mudança completa. Então, só para exemplificar aqui, então, em 2000, a gente viu que a profissão, ao longo de anos de profissão, altera o nosso cérebro, ou seja, o ambiente à nossa volta altera o nosso cérebro. Em 2004, a gente viu que em 3 meses isso pode acontecer. Em 2005, a gente observou que, que eu digo a neurociência por aí, no mundo afora, a gente viu que o treinamento na infância deixa marcas no cérebro do adulto. Em 2009, a gente reduziu esse espaço necessário para modificar o cérebro de 3 meses para 6 semanas. Em 2010, a meditação mostrou que 11 horas de meditação são suficientes para alterar a estrutura do cérebro, e chegou o Need for Speed e quebrou essa banca e falou que em 2 horas o nosso cérebro se modifica. E de 2012 para cá, a neurociência mundial parecia estar satisfeita com isso. Parecia estar todo mundo assim, beleza, 2 horas parece ser o tempo mínimo que o cérebro precisa para se modificar. Foi aí que a gente, lá no Instituto Dória, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ, que a gente deu um outro tapa nessa mesa dessa pesquisa e mostramos que não é bem assim, que o nosso cérebro pode se modificar em menos de 1 hora. Essa foi minha tese de doutorado, eu quero compartilhar um pouco com vocês agora. Então, para isso, eu vou pedir que vocês, por 5 segundos, que vocês imaginem. Imaginem que vocês estão fazendo um movimento, vocês estão parados na cadeira de vocês, eu quero que vocês imaginem que vocês estão tocando piano, por exemplo, com a mão direita. 5 segundos. Bom, alguns de vocês podem ter conseguido imaginar, outros nem tanto, outros nada. As pessoas têm capacidade diferente de imaginar as coisas, de se projetar em outros ambientes. Isso é comum e isso a gente já conhece. O que a gente mostrou é que somente imaginando o movimento, eu vou explicar isso para vocês, só imaginando um dado movimento, o nosso cérebro modifica a própria estrutura em menos de 1 hora. Para ser mais específico, em 30 minutos. Para falar sobre essa pesquisa, eu queria falar sobre neurofeedback. Vocês já ouviram falar em neurofeedback? Provavelmente não. Alguns sim. Eu, antes de trabalhar com isso, eu não conhecia neurofeedback. Essa foi a ferramenta que eu usei no meu doutorado. Neurofeedback é o seguinte, todo mundo conhece feedback. Feedback é aquela informação que alguém nos dá para a gente usar essa informação de modo a agir melhor, a funcionar melhor, a melhorar o nosso desempenho, etc. Todo mundo já recebeu feedback. Neurofeedback é quando o feedback que você recebe não é uma informação que é falada para você por uma outra pessoa, mas sim é uma informação passada para você sobre a atividade do seu próprio cérebro. Não estou entendendo nada. O que é isso? Com a ressonância magnética que eu mostrei para vocês mais cedo, quando a pessoa entra nesse tubo, isso aqui é uma colega minha lá do Instituto DOR, mas quando você entra nesse tubo, você consegue ver uma televisão aqui atrás. Reparem que aqui está a cabeça dela, tem um espelho acoplado ao rosto dela aqui, que ela consegue ver tudo o que está projetado acima da cabeça dela. Então ela consegue ver essa televisão. Enquanto essa máquina aqui mede a atividade cerebral dela, eu mostrei para vocês que a gente consegue ver o cérebro se ativando. Assim que
esse equipamento mede a atividade cerebral dela, essa televisão mostra para ela o que a ressonância está capturando do cérebro dela, o que está acontecendo no cérebro dela. Isso é neurofeedback. E funciona da seguinte forma. Vocês estão lá, dentro da ressonância. Eu peço para que vocês imaginem um movimento. Esse movimento daqui. Vocês estão lá deitados imaginando esse movimento daqui. Eu vou mostrar para vocês um gráfico, um termômetro, que sobe e que desce, e que vai mostrar para vocês, na verdade, se o cérebro, se aquela área responsável pelo movimento dos dedos está mais ativada ou se está menos ativada. Ela sobe e desce em tempo real. Enquanto a gente imagina, eu estou parado, enquanto a gente imagina o movimento lá, a gente vê se ela está super ativada ou se ela está menos ativada. Isso, o neurofeedback ele vem sendo usado com ressonância magnética desde os anos 2002, mais ou menos, e vem mostrando o seguinte, cara, as pessoas aprendem a controlar o próprio cérebro. Se eu botar qualquer um de vocês aqui dentro da ressonância e der essa instrução para vocês, muito provavelmente vocês vão ser capazes de, se vocês quiserem, aumentar a atividade do cérebro de vocês, de uma área específica, ou diminuir a atividade dessa área específica. Poxa, Theo, muito legal, parece ficção científica, mas para que serve isso? Por vários motivos. Eu acabei de falar que o ambiente muda o nosso cérebro. Eu acabei de falar também que a gente é a resposta da interação entre várias e várias áreas do nosso cérebro, vários e vários neurônios. Então, espera aí. Se o que está acontecendo aqui agora, se o que eu estou falando, se as memórias que eu estou tendo que recorrer para falar, e vocês também, para entender, se tudo isso que está acontecendo é resultado do funcionamento do nosso cérebro, pô, se eu conseguir alterar o funcionamento do nosso cérebro, do meu próprio cérebro, eu vou conseguir desempenhar melhor essas minhas tarefas. E é exatamente isso. As pessoas aprendem, com neurofeedback, elas aprendem a controlar o próprio cérebro, e isso confere a elas uma habilidade específica mais desenvolvida. Por exemplo, tem estudos que mostram que se você induzir, se você ensinar as pessoas a ativarem melhor as áreas responsáveis pela linguagem, elas são capazes de desempenhar melhor em tarefas gramaticais, por exemplo. Reconhecimento de face. A gente sabe que várias doenças, vários transtornos que acometem o cérebro, impactam na maneira da nossa capacidade de perceber a emoção no rosto das pessoas. A gente sabe que o autismo é assim, por exemplo, a esquizofrenia pode ser assim também. A pessoa olha para você, o indivíduo que tem essas condições, eles olham para você, se você está triste, ele não percebe, ele começa a contar uma história qualquer, sem perceber que você está triste. Isso a gente chama de teoria da mente, isso precisa que você repare e perceba a expressão facial daquela pessoa e entenda o que ela está sentindo. O neurofeedback já foi usado para treinar exatamente isso. E se você ativa as áreas que fazem que desempenham essa função, as pessoas tendem a ser melhor em discriminar diferentes emoções em outras pessoas. Deu para entender? Então, e o que isso tem a ver com o universo da sala de aula? O que isso tem a ver com o nosso dia a dia? O que isso tem a ver com a nossa convívio em sociedade? Para a gente aprender a ler, a gente precisa de modificações cerebrais específicas. O indivíduo uma criança que tem dislexia, a gente sabe hoje que o cérebro dela, que deveria funcionar de uma tal maneira, acaba funcionando por outra maneira. Bom, se eu sei o que é o funcionamento correto, ou ideal, melhor dizendo, e tem uma criança ou uma pessoa que tem um funcionamento anormal ou que está prejudicando o desempenho dela numa dada tarefa, será que eu consigo treinar o cérebro dela a funcionar melhor? E será que se ela aprender a controlar o cérebro dela a funcionar melhor, ela vai ser melhor naquela tarefa que ela está sendo treinada? Sim, a resposta para isso é sim. Isso é o neurofeedback e é para isso que ele funciona e é assim que a gente tem usado ele nos últimos anos. Isso também vale para transtornos neurológicos e psiquiátricos, depressão, acidente vascular cerebral, enfim, várias doenças que acometem o nosso cérebro de um jeito ou de outro. Eu acho que mudou ali. Várias condições que alteram o funcionamento do nosso cérebro, elas têm a característica em comum. O cérebro que devia funcionar de um jeito, ele passa a funcionar de um outro jeito. Então, vamos tentar corrigir isso com o neurofeedback. E é isso que a gente vem testando. Acho que...
E como eu estava falando, o neurofeedback, só enquanto a situação volta ali, o neurofeedback ele vem sendo usado, eu falei de linguagem, eu falei de reconhecimento de face, vem sendo usado para tratar dor crônica. Dor crônica é o seguinte, o paciente, o indivíduo sente uma dor que não é tratada, é muito difícil de ser tratada, porque, na verdade, ela não tem uma origem naquele membro que está doendo, não tem origem nas costas que está doendo, não tem origem ali, tem origem no cérebro dela. Quando a gente investiga o cérebro dessas pessoas, a gente entende o que está errado no cérebro delas, a gente usa o neurofeedback para tentar corrigir esse funcionamento anormal. E o que acontece? A pessoa tende a sentir menos dor. Então, repara, olha a importância disso. Uma pessoa que está lá encostada pelo INSS, aposentada, de repente com 30, com 40 anos, que poderia estar sendo super produtiva, economicamente ativa, com uma tecnologia dessa, que é o neurofeedback, ela pode voltar a viver com normalidade, a viver sem dor, a ser uma pessoa melhor, produzir e tal. Então, vocês reparem no impacto econômico que isso pode ter. Por um lado, essa pessoa sai do hospital, larga a aposentadoria e passa a gerar riqueza trabalhando. Então, isso tem um impacto muito grande. Então, as doenças neurológicas e psiquiátricas têm um impacto muito grande. Aí, pode deixar aí. Obrigado, cara. Tem um impacto econômico muito grande. Deixa eu ver se foi. Foi, aqui foi. Então, no caso do Alzheimer, é a mesma coisa. O Alzheimer é um pouco mais difícil, porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, assim como a doença de Parkinson. É o nosso cérebro que vai se degenerando, algumas áreas específicas vão se degenerando. E no Alzheimer, por exemplo, é o hipocampo. Lembra que eu falei do hipocampo, que além do reconhecimento espacial, ele atua na formação de memórias. Então, por isso que os principais sintomas que todo mundo conhece do Alzheimer, da doença de Alzheimer, é a perda de memória. O Parkinson é o movimento, então por isso que a pessoa tende a ter aquele movimento mais errático e ficar tremendo, etc. É um pouco mais difícil tratar essas doenças porque elas têm um curso progressivo, mas no caso de todas as outras, a gente consegue atuar. Então, por exemplo, aqui no caso do AVC. No AVC a gente já sabe muito bem hoje o que acontece no cérebro do indivíduo que sofreu um AVC. AVC, lembrem-se, é o derrame. É quando uma área do cérebro morre porque não recebeu oxigênio, não recebeu sangue, na verdade. Bom, já vou voltar no AVC. Então, o que a gente fez, voltando para o meu estudo do doutorado, o que a gente fez foi o seguinte. A gente recrutou homens e mulheres, adultos, saudáveis, assim como nós, assim, colocou eles na ressonância. Enquanto eles estavam dentro da ressonância, a gente pediu para que eles imaginassem um movimento, assim como vocês fizeram. Theo, para que vocês fizeram isso? Aqui à esquerda, isso aqui são dois cérebros vistos de cima, tá? Aqui é a parte frontal, aqui é a parte occipital, a parte posterior do cérebro. Isso aqui é o cérebro, são as ativações cerebrais quando uma pessoa, assim como nós, quando a gente imagina o movimento. A gente está em repouso, a gente está só imaginando que a gente está fazendo esse movimento. Só imaginando. Aqui à direita, a gente está, de fato, executando esse movimento. A gente não está só imaginando, a gente está fazendo ele de fato. Se vocês olharem e compararem um cérebro do outro, vocês vão ver que eles têm várias diferenças, mas têm algumas semelhanças. Vocês reparem aqui, ó, essa área mais central aqui, ela está ativada nos dois, embora aqui ela esteja muito mais ativada do que aqui. Essa área que a gente chama de área motora suplementar, ela auxilia o movimento. Aqui o córtex motor e o parietal posterior está super mais ativado aqui e não está tanto aqui, e desse lado também. Então, elas têm algumas diferenças, mas têm várias semelhanças. O que a gente fez foi o seguinte. Será que o neurofeedback, por 30 minutos de neurofeedback, de treinamento com neurofeedback, será que ele é capaz de transformar esse cérebro nesse? O que isso significa? Será que eu posso ensinar um indivíduo, enquanto ele está em repouso, imaginando o movimento? Será que eu consigo ensinar ele a deixar de ativar isso e passar a ativar isso? Deixa eu ver o que tem aqui. Antes de falar... Bom, por que a gente pensou nisso? A gente sabe que quando uma pessoa sofre um AVC, rapidamente aqui falando, quando a pessoa sofre um AVC, áreas cerebrais delas, motoras, por exemplo, ficam silenciadas. Elas param de funcionar da maneira adequada. E quando uma pessoa não tem movimento, como é que você vai fazer para treinar os movimentos dela? A imaginação do movimento é muito eficiente, porque ela ativa essas áreas motoras que estão silenciadas. Ótimo. Então, se eu usar a imaginação do movimento
e tentar dar um upgrade na imaginação do movimento com o neurofeedback, será que eu desperto essas áreas cerebrais que estão apagadas nesses indivíduos? Foi isso que a gente fez. Então, o que a gente observou foi o seguinte, isso aqui é um cérebro tridimensional aqui, eu fiz um corte aqui para mostrar essas áreas cerebrais. Essas áreas cerebrais são conexões cerebrais. Tem uma aula que vocês receberam, que vocês tiveram, que abordava as redes neurais. Não sei se vocês vão se lembrar. Essas daqui são duas redes neurais diferentes que a gente estuda. Essa daqui é a rede sensório-motora, ou seja, aquela que rege os movimentos, de fato. Todo mundo tem, em todo mundo ela funciona de maneira apropriada, a não ser que a gente tenha alguma doença do sistema motor, como o AVC, o derrame. E aqui a gente tem uma outra rede, que é a Default Mode Network, que eu acho que vocês também viram lá em algum lugar, é a rede de modo padrão, que ela é responsável por cognição, por percepção de mundo, etc. Essas duas redes, elas estão muito afetadas no AVC, no derrame. O que o neurofeedback fez foi, em menos de uma hora, fortaleceu essas redes neurais, ficaram mais fortalecidas entre elas. A rede sensório-motora ficou super mais conectada entre si e a rede de modo padrão também muito mais conectada entre si. Então, por que isso é importante? Quando o paciente sofre do AVC, sofre doença de Parkinson ou qualquer outra doença, essas redes ficam fraquinhas. Significa que o cérebro dele está mal. Quando ele faz fisioterapia, quando ele toma medicamento, quando ele faz trabalho com fono, essas redes vão se fortalecendo na medida em que o indivíduo vai melhorando dos sintomas. E o que a gente viu é que em 30 minutos isso já acontece. Essas redes aqui, essa sensório-motora e essa default mode, a rede de modo padrão, elas se modificam em menos de 30 minutos, ficam mais fortalecidas. E o que mudou, o que eu falei para vocês que mudou completamente a percepção sobre o cérebro e sobre plasticidade, foi isso daqui. Vocês lembram do corpo caloso? Esse daqui é o corpo caloso, em vermelho. O corpo caloso mudou a sua própria forma física em menos de uma hora de treinamento com neurofeedback. Essa ponte, esse corpo caloso, que na verdade é uma ponte que conecta os dois lados do cérebro, ele ficou mais parrudo, como se ele tivesse ficado mais pavimentado para transportar melhor a informação de um lado para o outro. Isso é extremamente importante no AVC. E isso aconteceu em menos de 30 minutos. Então, esses três resultados juntos mostraram que o nosso cérebro é muito mais dinâmico do que a gente imaginava. E que os pesquisadores lá de 2012, eles estavam enganados quando eles acharam que 2 horas era o tempo mínimo necessário para que o cérebro se modificasse. A gente mostrou para eles que não, que em menos de uma hora o seu cérebro se modifica. E esse estudo recebeu muita visibilidade aqui no Brasil e no mundo também, essa é a minha pesquisa de doutorado. A gente foi capa do Estadão, e é difícil você ser capa de algum jornal hoje em dia, quando você tem tantos problemas em Brasília e tal. A gente estava aqui no rodapé, mas a gente estava na capa do Estadão, a gente estava na capa do Dia, e aqui no Cérebro Pode Aprender a se curar contra essas doenças. Eu fiquei muito feliz com essa capa do jornal O Dia, porque a gente teve uma visibilidade bem maior do que o Vasco, que perdeu outra vez. Nada contra os vascaínos, mas a nossa pesquisa teve mais visibilidade, mais atenção, despertou mais interesse da opinião pública do que o Vasco, que não era muita novidade, que perdeu outra vez. Mas tudo bem, eu não quero arrumar encrenca com os vascaínos. E é isso. E além disso, também em outros estados, e também na internet, mostrando que o cérebro pode ser treinado para curar doenças e o Correio Brasiliense chamou de fisioterapia cerebral, que é a própria pessoa aprender a controlar o próprio cérebro. Também fiquei muito feliz que esse estudo que eu acabei de descrever para vocês, ele foi publicado numa revista científica internacional, chamada Neuroimage, que é a mais importante que tem na nossa área, e ele foi capa dessa revista. Isso foi motivo de orgulho para todo mundo lá do nosso grupo, principalmente para mim, que esse foi meu trabalho de doutorado. Então, só para encerrar essa parte, essa linha do tempo, essa corrida na verdade, essa corrida para entender até que ponto o cérebro vai de modo a se adaptar ao ambiente, ela terminou, pelo menos por enquanto, com essa nossa pesquisa mostrando esse ano, em 2019, que o neurofeedback é capaz de induzir modificações no cérebro em menos de uma hora.
Eu acho que faltam só mais 2 ou 3 slides para eu terminar, para eu dar uma respirada e a gente abrir para algumas perguntas, tá? Beleza, Theo, legal, mas quando você fala que o cérebro se modifica, fica mais parrudo, etc., do que você está falando especificamente? Bom, tem várias maneiras, vários artifícios que o cérebro utiliza para modificar e para otimizar o seu funcionamento, vamos dizer assim. Um deles é a neurogênese, ou seja, é a criação de novos neurônios, a produção de novos neurônios. Isso tem um debate imenso na comunidade científica internacional. Alguns pesquisadores acham que, sim, a gente tem neurogênese, a gente é capaz de criar novos neurônios durante a vida adulta. E outros cientistas falam que não, a gente nasce com um número fixo de neurônios e a gente vai perdendo eles ao longo do tempo e eles não nascem novamente depois que a gente vira adulto. Eu não vou me meter nessa briga, porque essa briga é bem difícil de ser apaziguada. Tem também a sinaptogênese. O que é isso? São as novas conexões cerebrais. É quando um neurônio faz sinapse, faz contato com o outro. É isso daqui que precisa acontecer para que a gente forme memória. Quando a gente forma uma memória, significa que um neurônio foi lá no outro e, puf, fez uma conexão e solidificou aquela memória. Se você exercitar aquela memória, se você chamar, como é que eu digo? Se você recuperar essa memória e treinar em cima dela, essa conexão vai sendo fortalecida. Se você não fizer isso, ela vai ser esquecida e provavelmente vai ser perdida, porque esse neurônio vai querer fazer sinapse com outros que são mais ativos. Tem também o que a gente chama de mielinização. Isso aqui se a gente pensar que o neurônio está correndo informação elétrica por ele, a gente precisa de um fio. A gente precisa isolar esse fio de modo que a informação percorra ali com mais facilidade. Quem faz isso é a bainha de mielina, a mielina. Então, é como se fosse um fio. O fio que tem mais isolamento, ele corre a informação elétrica melhor. O neurônio é a mesma coisa. Então, mielinização. Um neurônio ele não precisa mudar, ele está ali do mesmo jeito, só que a capa de gordura, ou seja, o fio isolante, o isolamento desse fio, desse axônio, ele fica mais eficiente em conduzir a informação mais rapidamente por ele. E tem uma outra maneira que o cérebro, um outro recurso que o cérebro utiliza para fazer plasticidade, para melhorar o seu funcionamento, que é produzir conexões de longa distância. O que é isso? Isso é bem doido, tá? Que a gente também estudou isso há um tempo atrás. Eu vou falar disso 5 minutinhos. Esse aqui é um cérebro visto de lado, esse é o corpo caloso, isso aqui é a parte da frente, os olhos estariam mais ou menos aqui, aqui é a parte posterior do cérebro, aqui o cerebelo, córtex occipital, responsável pela visão. O corpo caloso é essa ponte branquinha aqui, que está conectando os 2 hemisférios cerebrais. Ele é a maior comissura cerebral humana. O que é isso? É a maior ponte que conecta os 2 hemisférios. Ele tem mais ou menos 200 milhões de feixes que passam por ali, é muita coisa. E a principal função dele é integrar os 2 lados do cérebro. Como é que isso funciona na prática? Repara nesse esquema, eu vou tentar ajudar vocês a entenderem. É o seguinte, imagina que o indivíduo está vendo esse painel aqui. Quando ele está vendo esse painel, ele está vendo a palavra aqui, chave, e está vendo a palavra anel à direita. Essa informação chave, ela vem especificamente para o córtex visual direito desse indivíduo, do lado direito. Está vendo aqui a palavra-chave escrita aqui. A palavra anel, que está mostrada aqui, ela vem direto para cá, porque a informação visual ela cruza, ela faz isso. Para você dizer o que você está vendo, a informação precisa sair daqui. Então, ele está vendo a palavra-chave. A palavra-chave chegou aqui, a informação precisa vir para cá, porque é aqui que a gente fala. Essa daqui é a área do cérebro responsável pela fala. Então, olha só, a informação está aqui, ela vai chegar até o córtex visual, que é a parte do cérebro que está vendo ela, e ela precisa ir para a área da fala para você falar chave. E quando você vê a palavra anel já está no hemisfério esquerdo, então ela já acessa aqui rapidamente. Tem umas pessoas que têm uma epilepsia muito grave, muito severa, que não consegue ser tratada de nenhuma maneira,
que o que eles fazem, que os médicos fazem é interromper, corta o corpo caloso. Por que corta o corpo caloso? Quando você tem um ponto epilético aqui, por exemplo, o corpo caloso, como ele conecta o cérebro todo, o corpo caloso ajuda a distribuir essa epilepsia, essa convulsão, esse quadro de hiperatividade, e o paciente tem o quadro mais grave da epilepsia. Quando você corta o corpo caloso, você isola o foco epilético. É super agressivo isso, mas em alguns casos é o que dá para ser feito para o paciente deixar de ter as convulsões. Essas pessoas, quando saem da mesa de cirurgia, com o corpo caloso cortado, elas saem de um jeito esquisito. Elas saem com uma síndrome do cérebro dividido. O que significa isso? Eu acabei de falar como é que faz para a gente ver uma imagem e falar aquela imagem que a gente está vendo. Essa pessoa aqui, ela não tem o corpo caloso. O corpo caloso dela foi cortado. Então, o hemisfério, ela vê a palavra-chave que vem para cá, para o lado direito do cérebro, e agora a palavra-chave não chega até a área da linguagem. Se você perguntar para ela assim, o que você está vendo, ela vai te dizer que não sabe. Mas se ela vira a palavra anel do lado direito e essa palavra vem aqui para o lado esquerdo, ela consegue falar anel. Porque essa informação ela já chegou no hemisfério correto e já acessa rapidamente a área da linguagem. Então você fala anel. Só que olha que doido. Você fala para o cara, você está vendo isso daqui? Ele vai falar, não. Tá bom. Fecha o olho, apalpa esses objetos aqui e pega o objeto que você viu. Ele não sabe dizer o que ele viu, mas ele viu alguma coisa que ele não sabe dizer. E quando ele começa a tatear os objetos aqui, uma chave de fenda, uma caneca, não sei o quê, ele vai e para com a mão na chave. O que significa isso? Para ele mover a mão esquerda, ele usa o hemisfério direito. Também é cruzado. Ó. O lado direito comanda... O hemisfério direito comanda o lado esquerdo, o hemisfério esquerdo comanda o lado direito. Então, ele viu a palavra-chave está no lado direito do cérebro dele, e esse lado direito que comanda o braço esquerdo vai e pega a chave. Essa é a síndrome do cérebro dividido, chama Split Brain Syndrome, que é essa incapacidade da informação cruzar. Em qualquer um de nós a gente saberia dizer chave, anel, porque essa informação cruza muito bem. Quando você tem o corpo caloso cortado, essa informação para de cruzar. Por que você está falando isso? Porque é o seguinte, não precisa ser radiologista ou neurocientista para saber que está faltando alguma coisa nesse cérebro daqui. Vocês conseguem identificar o que está faltando nesse cérebro comparado com esse daqui? O corpo caloso. Aqui está faltando, ó. O corpo caloso era para estar aqui. Essa pessoa, ela nasceu com um quadro que a gente chama de digenesia do corpo caloso. Ela nasceu sem o corpo caloso dela. Pô, legal, Theo, interessante. O que tem a ver isso com essa história? Essas pessoas que nascem sem o corpo caloso, elas não têm a síndrome do cérebro dividido. Pô, como assim? A principal ponte cerebral delas está faltando e mesmo assim elas conseguem cruzar uma informação de um lado para o outro. O que está acontecendo? É justamente isso que fez a gente estudar e pensar o seguinte, poxa, se a informação está cruzando por algum outro lugar. Mesmo que ela não tenha ponte, essa informação está cruzando por algum lugar. Quando a gente foi ver, com a ressonância magnética, a gente reconstruiu as conexões cerebrais dela, a gente viu o seguinte. Esse daqui é um feixe, esse aqui é um cérebro visto de lado nessa posição aqui. Esse aqui é um feixe chamado feixe de Probst, que ele conecta a área lá da frente do cérebro até a área de trás do cérebro. Mas isso não importa, porque esse feixe ele não cruza de um lado para o outro, ele fica só dentro de um hemisfério. Ele faz daqui para cá e daqui para cá. Então, ele não substitui o corpo caloso. A gente identificou que esses indivíduos eles têm esse feixe daqui, isso aqui é a parte frontal, isso aqui é a parte posterior do cérebro, visto de cima. Ele tem um feixe, esses indivíduos têm feixes anômalos, feixes de longa distância, ou seja, novas conexões cerebrais de longa distância, que substituem o corpo caloso. Olha aqui, esse daqui é um cérebro visto de frente, isso aqui é muito parecido com o que o corpo caloso faria, mas na verdade esse indivíduo não tem o corpo caloso. Ele tem esse novo feixe aqui, que a gente chamou de feixe anômalo, que cruza de um lado para o outro e substitui a função do corpo caloso. Só para exemplificar, tem gente que nasce sem o corpo caloso e não sabe disso. A gente tem um paciente que foi lá fazer uma ressonância por acaso, porque estava com uma enxaqueca,
foi descobrir que ele não tinha corpo caloso. O cara era, inclusive o paciente era um professor. Era um professor e isso mostra a capacidade do cérebro de se modificar. E por que que os indivíduos que fazem a cirurgia, eles não criam outro corpo caloso? Por que que o cérebro deles não se adapta dessa forma? Porque só nos estágios iniciais da nossa vida, principalmente na nossa vida embrionária, durante o desenvolvimento, é que o cérebro tem tamanha capacidade de criar uma conexão completamente nova entre um lado e o outro do cérebro. E agora esse indivíduo, que era para ter o cérebro dividido, porque ele nasceu sem corpo caloso, na verdade, ele vai muito bem, obrigado. Então, só para dar uma pausa para respirar e beber uma água e ouvir algumas perguntas, se houver. Então, o que eu queria que vocês entendessem dessa primeira parte é que o cérebro é uma máquina extremamente dinâmica. E, de novo, olha o poder que a gente tem nas mãos quando a gente tem a atenção de uma pessoa na nossa frente. Então, e quando a gente fala de criança que isso pega fogo, que a plasticidade cerebral ela é super dinâmica, super mais dinâmica, e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Então, agora eu vou começar a falar sobre como promover a plasticidade cerebral, mas eu queria saber se tem alguma pergunta e se eu consigo responder essa pergunta. Além da imaginação sistemática, há outras formas de fortalecer e desenvolver o corpo caloso? Eu posso ficar sentado um pouquinho? Existem inúmeras formas disso. Eu mostrei que, por exemplo, aprender a tocar um novo instrumento, seja na infância, seja na vida adulta, isso promove uma reestruturação do corpo caloso. Aprender um novo idioma. A maioria das tarefas complexas que a gente faz todos os dias, elas envolvem muito recurso neural, envolvem muitas áreas cerebrais, principalmente entre os dois hemisférios. E quem faz essa ponte, quem integra isso tudo é o corpo caloso. Então, a maioria das atividades que a gente desempenha durante toda a nossa vida, durante todos os dias, requerem que o corpo caloso esteja funcionando bem. Se a gente pratica, se a gente exercita isso, significa que a gente está exercitando o corpo caloso. Então, a resposta é que sim, existem várias outras alternativas. Há algum estudo quanto aos portadores de TDAH e o desenvolvimento cerebral? Sim, há vários estudos. Um grupo de pesquisadores lá do Instituto D'Or, no ano de 2017, se eu não me engano, saiu uma pesquisa muito grande, um esforço internacional enorme, em que vários centros no mundo inteiro se juntaram para responder essa pergunta. O objetivo era para saber se o TDAH era mimimi, era frescura, ou se ele, de fato, deixava impressões no cérebro do indivíduo, da criança que tinha TDAH. E esse estudo teve participação da gente lá no Instituto D'Or. O que a gente viu foi o seguinte, que algumas estruturas do cérebro dessas crianças, elas têm um desenvolvimento, a curva de desenvolvimento bem mais tardia. O que significa isso? Pessoas que não têm TDAH, assim, na primeira infância e na infância, elas começam a desenvolver rapidamente aquelas estruturas e aquelas estruturas ficam aptas a funcionarem muito bem. Que estruturas são essas? Estruturas relacionadas à atenção, controle das emoções e por aí vai, memória, por aí vai. As crianças que têm TDAH, elas demoram um pouquinho mais a desenvolver essas estruturas. Algumas delas desenvolvem ela completamente, mais tardiamente, então é muito comum que o TDAH se apresente na infância e que ele seja minimizado ou diminuído completamente na vida adulta, mas tem os indivíduos que convivem com o TDAH ainda assim na vida adulta. São os indivíduos que não conseguem desenvolver essas estruturas completamente. Esse estudo foi muito importante, é o maior estudo dessa área, que mostrou que o TDAH não é mimimi, ele de fato existe e ele deixa a impressão física no cérebro. Áreas cerebrais responsáveis pela cognição, pelo controle das emoções nesses indivíduos, elas têm um atraso no desenvolvimento. Então, respondendo à pergunta, sim. Muito bom, legal. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei a entrar nessa literatura e descobri que o cérebro se modifica o tempo todo, inclusive na terceira idade. Eu trabalho, as pesquisas que eu atuo, infelizmente, elas estão muito distantes das pessoas, dos pacientes. Assim, eu não estou na sala de aula, eu estou dentro do laboratório. Eu não estou na sala de aula, eu não estou no hospital, eu não estou com os idosos. O que eu sei sobre plasticidade e estimulação do cérebro de idosos é que a gente tem que o tempo todo desafiar o próprio cérebro e insistir naquelas atividades que às vezes a gente não tem paciência para terminar, às vezes a gente está cansado.
É um exercício como qualquer outro, exige atenção, exige esforço e demanda energética. Então, às vezes, a gente fica cansado. Quem aprendeu a trocar um instrumento na vida adulta, quem aprendeu um idioma na vida adulta, sabe que a gente sai de uma aula dessas cansado, exaurido, porque é desgastante. A minha dica em relação à terceira idade é persistir, continuar praticando. Inclusive, exercício físico é muito importante. Eu vou falar na segunda parte aqui sobre exercício físico rapidamente. É muito importante. Então, a minha dica é acreditar na capacidade que a gente tem, acreditar na capacidade do nosso próprio cérebro e entender que quem está no controle é a gente e que, se a gente quiser, a gente consegue desenvolver aquelas habilidades. É óbvio que, em casos de doenças ou algumas outras patologias, como doença de Alzheimer e tal, a gente não vai conseguir curar ou reverter essas doenças graves com imaginação do movimento ou lendo ou fazendo palavra cruzada. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, em condições normais, a gente tem que e deve o tempo todo desafiar o nosso próprio cérebro. Isso vai induzir que ele fique em atividade o tempo todo e induzir alterações que são benéficas para a gente no médio e no longo prazo. Muito boa essa pergunta. Essa pergunta foi de alguém daqui ou não? Deve ter sido de alguém. Foi sua? Essa pergunta é muito boa. O que ela está querendo saber é o seguinte: beleza, você mostrou que o neurofeedback ele modifica o cérebro em menos de 1 hora, e depois, o que acontece no cérebro dessas pessoas? Ele volta ao normal ou ele permanece modificado ao longo do tempo? Provavelmente, ele volta ao normal. A gente não sabe em quanto tempo, a gente não sabe quanto tempo que dura a nossa modificação que a gente promoveu. Porque depois que os indivíduos ficaram 1 hora lá comigo, eu liberei eles para casa. O nosso objetivo não era entender quanto tempo que durava. Isso era uma outra pergunta científica que já foi até mostrada por outras pesquisas, que pode durar até 2 meses e tal. Mas para essa pesquisa específica a gente não sabe. Mas assim, se o cérebro é tão maleável para se modificar a nosso favor, quando a gente estimula ele deve ser tão maleável também quando a gente deixa de estimular. Então, provavelmente, essas modificações elas são revertidas, não sei por quanto tempo, não sei até que ponto, mas sim, elas provavelmente são revertidas. Boa pergunta. Não vi. Deixa eu ver. O indivíduo. Eu tinha visto essa última aí em cima da seta. Isso. O indivíduo que nasce sem o corpo caloso pode ter enfrentado dificuldade de aprendizagem ao longo da sua vida acadêmica? Sim. Eu falei para vocês que teve esse paciente que apareceu lá, um adulto. Eu falei isso para ilustrar, mas isso não é uma regra. Na maioria das vezes, esses indivíduos têm comprometimento cognitivo e isso passa a ser percebido assim que ele entra na escola. Vê que tem um atraso no desenvolvimento da linguagem, vê que tem um atraso no desenvolvimento da motricidade e tal. O que eu quis dizer com o corpo caloso, com as pesquisas lá do cérebro dividido, não é que o indivíduo que nasce sem o corpo caloso é perfeito, não é isso. O que eu quis dizer é que ele não tem a síndrome do cérebro dividido. Ele tem outras alterações, outros comprometimentos, mas os 2 hemisférios dele estão bem conectados. Mas, retomando a pergunta, eles podem sim ter dificuldade acadêmica, na maioria das vezes tem, pode ter até um grau de retardo mental. Então, assim que tiver essas manifestações, assim que for percebido essas manifestações dentro da sala de aula, o ideal é avisar as famílias, avisar o pessoal da escola e avisar as famílias para fazer uma investigação. Pode ser um caso contornável, com fisioterapia, com fonoaudiologia, etc. Ou então pode ser um caso grave que requeira mais atenção. Pode colocar naquela da direita? Isso. Da mesma forma que o cérebro se torna mais parrudo em determinadas áreas, dependendo das atividades realizadas ou aprendidas, áreas próximas podem sofrer perda para dar espaço para áreas mais especializadas, portanto... Sim, legal. Eu não trouxe esse exemplo aqui, mas isso acontece o tempo todo. No nosso córtex cerebral, lá na superfície do nosso cérebro, que é onde ocorre o processamento das informações mesmo, o espaço é super limitado e é super concorrido. Se o espaço fica vazio lá, outras funções invadem aquela área. Por exemplo, o indivíduo que sofre uma amputação. A gente faz pesquisa com amputações lá no nosso instituto. O indivíduo que perde a mão, por exemplo, num acidente ou por causa de um tumor, etc. O que acontece com as áreas cerebrais dele que eram responsáveis por mover a mão
e por sentir a mão. Essas áreas perdem a função, porque não tem mais mão. Então, essas áreas elas são atrofiadas, elas são reduzidas, como a pergunta sugere, e outras áreas cerebrais que precisam de espaço acabam invadindo essa área cerebral, essa área cerebral que perdeu a função. Então, é mais ou menos isso. A pergunta foi muito bem feita e faz total sentido. Áreas que são super demandadas, elas se fortalecem, ficam mais robustas. Áreas que não são tão demandadas assim podem ficar atrofiadas, melhor dizendo, e ser ocupadas por outras que são mais importantes naquele momento. Isso acontece o tempo todo. Você que manda, posso. Tem 30 minutos só para falar aqui, mais ou menos. Tá, beleza. Vamos. Ótimo. No final, a gente retoma algumas perguntas e outras novas que podem aparecer. Ótimo. Obrigado pelas perguntas, foram ótimas. Então, vamos lá. Nessa segunda parte, eu separei o seguinte. Pô, Theo, muito legal falar de neuroplasticidade, adorei e tal, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? O que eu posso fazer para promover a plasticidade cerebral? O Vasco, que perdeu novamente, passou ali só para lembrar a gente, mas beleza. Aí, tá bom aí, pode deixar aqui. Obrigado. Chateada? Não fica chateada não, gente. Eu tenho vários amigos vascaínos, eu gosto muito deles também. Então, como é que a gente pode promover a plasticidade cerebral? Uma pergunta já foi feita nesse sentido, existem várias maneiras. Eu separei algumas aqui só para ilustrar. É o seguinte, existem várias maneiras de promover plasticidade, umas saudáveis, outras nem tanto. Uma que a gente sabe muito bem é exercício físico. O professor Roberto Lente, que trabalha com a gente, que vocês conhecem, ele fala, numa palestra dele, ele fala isso muito claramente, que se as autoridades soubessem o quão benéfico é o exercício físico para o aprendizado, ou para a aprendizagem, eles não teriam cogitado tirar a educação física do quadro de matérias, do quadro escolar das crianças. Eles não teriam ousado pensar isso. Isso quase foi adiante. Quer dizer, chegou aí adiante, mas foi revertido até onde eu sei, alguma coisa nesse sentido. Então, o professor Roberto fala isso no contexto de como é importante a gente aproximar a ciência de quem, de fato, está fazendo as políticas públicas de educação. E vocês, que estão sentados aqui agora, estão tendo acesso a essas informações, têm papel fundamental também nisso, que a partir de agora vocês são disseminadores de todo esse conhecimento e a gente tem que mostrar a importância que a ciência tem, não só para a educação, mas para a sociedade como um todo. Quando a gente fala sobre exercício físico, tem uns estudos muito legais sobre isso. Eu tenho um grande amigo, o professor Sérgio Gomes, que é um neurocientista que estuda só isso. E olha só que curioso. Em crianças, já é bem sabido, existem muitas pesquisas sobre isso, que o exercício físico melhora o desempenho escolar como um todo. Seja em testes de matemática, de percepção, teste de habilidades verbais e perceptuais. Além disso, na função cognitiva, controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, aquela nossa capacidade de ligar e desligar certos pontos de vista, ligar e desligar maneiras de pensar, além de memória de trabalho, todas essas funções cognitivas já vêm, e entre outras, já foram mostradas que são beneficiadas por um regime de exercício físico. E não necessariamente você precisa fazer uma criança correr uma maratona. São exercícios físicos pequenos. De repente, aquele futebol na hora do recreio, a educação física, parecem cumprir bem esse papel, porque as pesquisas mostram que exercícios físicos pontuais, não necessariamente muito extensos, eles têm um efeito muito positivo sobre melhora do desempenho escolar e função cognitiva. Estudos em animais mostram também tem um efeito neuroprotetor. O que é isso? Várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia, uma atividade em excesso do nosso cérebro, várias coisas que a gente faz no dia a dia podem gerar alguns problemas de funcionamento do nosso cérebro, algumas reações químicas que são prejudiciais, etc. O exercício físico tem um efeito neuroprotetor. Ele impede que coisas ruins, que pequenas lesões, que pequenas situações aconteçam de modo que poderiam prejudicar o funcionamento cerebral. Então, o exercício físico, além disso tudo, na melhora da cognição, etc., tem um efeito neuroprotetor. Protege o nosso cérebro contra insultos que podem acontecer no nosso dia a dia ou em caso de lesões cerebrais também. E em mamães grávidas, cara, essas pesquisas são muito legais. Eles mostram o seguinte, que a mamãe grávida
que faz exercício físico, ela tende a ter os indicadores da saúde intrauterina muito melhores do que as mamães grávidas que são sedentárias. Eu já vi o pessoal fazendo cara feia e tem que se movimentar. Além disso, as grávidas que fazem exercício físico durante a gestação, elas possuem crianças, na verdade, que têm um melhor desenvolvimento cognitivo nos primeiros 5 anos de vida. Ou seja, o exercício físico que foi feito durante a gestação tem impacto sobre o desenvolvimento cognitivo da criança nos primeiros 5 anos de vida. Além disso, essas crianças, filhos de mães ativas, têm um melhor desempenho em testes de inteligência e de linguagem, além de um melhor desempenho escolar em matemática e línguas, por exemplo. E tem vários estudos em animais que mostram que, obviamente corroborando isso tudo, mostrando vários indicadores de plasticidade. Ou seja, a mamãe que faz exercício durante a gravidez gera bebês que têm uma capacidade plástica do cérebro muito maior. Ou seja, se o bebê tem a capacidade plástica aumentada, vai favorecer todo o desempenho dessas novas habilidades que ele está tendo que aprender. Então, isso parece ser muito relevante. Isso é feito em animais também. Você pega uma ratinha que esteja grávida, você bota ela numa esteira e deixa a outra ratinha presa na gaiola, fazendo o que ela quiser, comendo ou descansando e tal. Quando você vai ver a prole dessas 2 ratinhas, você vai ver uns ratinhos das mães ativas muito melhores em testes de memória. Lembra do labirinto aquático que eu falei para vocês, que o ratinho procura a plataforma? Eles tendem a aprender muito mais, eles tendem a ter vários indicadores de plasticidade muito melhores do que os ratinhos que nasceram de mães sedentárias. Então, isso parece ser bem relevante. Outra coisa que, quando a gente fala de plasticidade, de aprendizado, etc., é o sono, a qualidade de sono, etc. O que a gente sabe hoje também é bem claro que quando a gente compara indivíduos com má qualidade do sono ou com boa qualidade do sono, a gente percebe diferenças críticas e gritantes entre a forma como o cérebro funciona e a maneira como essas crianças desempenham suas atividades acadêmicas. Então, por um lado, esses estudos também são muito feitos em animais. Como é que você faz isso? Você bota um ratinho para dormir numa esteira, ele dorme numa esteira. De 15 em 15 minutos, você liga a esteira. Ou seja, você interrompe o sono dele. Isso é uma maneira experimental. Assim, é óbvio que é importante ressaltar que todas as pesquisas que a gente faz em animais, elas são aprovadas por um grande comitê de ética em pesquisa. A gente garante o não sofrimento desses animais e graças a esses animais e a vários outros animais de pesquisa, a gente consegue desenvolver e saber de tudo isso. Então, a gente dá muita importância para os animais de laboratório. Então, a gente consegue fazer alguns estudos que interrompem o sono de alguns ratinhos e de outros não. E quando a gente vai ver a qualidade do aprendizado desses ratinhos, do estresse que eles têm, etc., a gente vê que é completamente diferente. Isso em indivíduos também, não só em ratinhos. Então, por exemplo, a má qualidade do sono está ligada ao aumento do estresse, à piora do funcionamento cognitivo, a problemas psicossociais, problemas de relacionamento, problemas sociais em geral, psicossociais, melhor dizendo, além de obesidade e diabetes tipo 2, porque o sono ele regula uma série de eventos hormonais. Quando a gente interrompe o sono, o nosso ciclo de liberação e de regulação hormonal fica completamente alterado. E isso está ligado à obesidade e à diabetes tipo 2. E também tem indícios de ligação com, inclusive, morte. Então, é muito perigoso. Não estou falando pessoa que dorme mal uma noite, não estou falando disso. Estou falando pessoas que têm comprometimento, têm distúrbios de sono, etc. Elas têm um risco maior de desenvolver uma série de doenças, não só do cérebro, mas doenças cardiovasculares, etc. E também aumentar o risco de morte. Isso é bem perigoso. O sono é muito importante para a nossa saúde em geral e para a saúde do nosso cérebro. E quando a gente fala do sono em boa qualidade, isso inclui os cochilos, a gente está falando de aumento de plasticidade cerebral, a gente está falando de melhora de aprendizado e de memória, além da função motora. Isso é muito curioso. Teve agora o encontro da Rede Nacional de Ciência para a Educação, não sei quem teve a oportunidade de ir lá, mas lá teve um pesquisador, o Siddhartha Ribeiro, que é um colaborador nosso, que ele fez uma pesquisa no ano passado exatamente sobre isso. Ele comparou o efeito do cochilo dentro da sala de aula, dentro do contexto da sala de aula. O cochilo não era dentro da sala de aula. Que era o seguinte, pegava crianças, fazia uma atividade de aprendizagem com elas,
Uma parte dessas crianças, depois dessa tarefa, elas iam para dar uma cochilada de 30 minutos, outras não, outras iam fazer outras atividades. Essas crianças que cochilavam por 30 minutos, elas tendiam a lembrar muito mais dos conceitos que foram ensinados, a desempenhar muito melhor naquela tarefa que foi ensinada anteriormente. E se a gente parar para pensar, poxa, por que a gente não encontra um espaço para permitir os cochilos no horário da sala de aula? Se lá tem cantina para você comer, lá tem banheiro para você ir ao banheiro, às vezes um chuveiro para você tomar um banho, para o aluno tomar um banho depois da aula, não sei o quê, mas não tem uma cama para o aluno descansar e para poder aprender melhor. A pequena ali está concordando comigo, eu acho que ela sente falta de uma... Todos nós, Então, o sono tem uma relação muito importante para o funcionamento cerebral saudável. E é sempre bom a gente ficar de olho nisso. Então, tem algumas pesquisas que mostram que se você retardar o início das aulas, que, sei lá, ao invés de ser muito cedo, você passa a ser só cedo, sem ser muito cedo, você já tem uma melhora do desempenho acadêmico. Então, é claro e notório o efeito que isso tem para o aprendizado e para a saúde como um todo. E, como eu falei, existem várias maneiras de induzir plasticidade, tem umas que são acessíveis, como que eu falei agora, que é o exercício físico e um sono, uma noite bem dormida. Tem outras que a gente usa num contexto de laboratório, mas tem pessoas que já estão fazendo isso por conta própria e sem muita responsabilidade, inclusive. São algumas técnicas de neuroestimulação, que a gente chama. Esses aqui são dois equipamentos que a gente tem lá no nosso laboratório, que a gente faz para promover plasticidade. O que eles fazem? Isso aqui é assim mesmo como vocês estão vendo. Isso aqui é uma bobina em formato de 8, que ela gera um impulso, a gente não sente nada, tá? Não sente dor, só escuta um barulho, pac! E ela ativa o seu cérebro naquela área que ela está encostada. Você coloca a bobina aqui, ela vai e ativa aquela área cerebral específica. Esse daqui é o TDCS, TMS significa estimulação magnética transcraniana. O TDCS é estimulação transcraniana por corrente contínua. Que é isso daqui. Isso aqui é uma bateria de poucos volts que passa uma corrente elétrica no teu cérebro. Não é a eletroconvulsoterapia, aquilo que a gente vê em filme, que a gente via na psiquiatria até há pouco tempo, que a gente às vezes ainda vê aquele paciente se debatendo. Não é isso. Isso aqui é uma corrente elétrica muito baixinha, que a gente nem percebe que está passando no nosso cérebro, que a gente sente às vezes só uma coceirinha aqui na cabeça, a gente nem percebe ela. O que elas fazem? Um monte de coisa. Vários estudos vêm mostrando que esses dois tipos de equipamentos eles são capazes de promover plasticidade e são capazes de promover melhora de performance cognitiva, motora, etc. Aqui eu lhe fiz uma nuvem de palavras só para vocês verem. Então, tem vários estudos que mostram que indivíduos saudáveis aqui, se a gente fizer 15 minutos, 30 minutos de estimulação cerebral diária por 1 ou 2 semanas, a pessoa vai ter uma melhora da performance na memória, vai ter melhora da função cognitiva como um todo, função executiva, linguagem, melhora de humor, etc. Tá, que legal. Por que a gente ainda não usa isso? Por que eu não tenho meu próprio estimulador em casa? Calma. Porque ainda tem muitas limitações. A gente ainda não entende muito bem como que isso atua. Por que essa estimulação gera isso tudo? A gente não entende quais são as consequências no longo prazo. Os estudos que a gente faz duram 2 semanas, 3 semanas. E se a pessoa ficar se estimulando por 1 ano, o que vai acontecer com ela? Será que isso vai induzir uma convulsão nela? Que a convulsão é justamente isso, uma ativação exacerbada do cérebro. A gente não sabe. E a outra pergunta que a gente também não sabe é por que nem sempre funciona. Se eu fizer estimulação cerebral com vocês aqui, 70% vai dizer, cara, estou muito bem, consegui ir super bem na tarefa de função executiva, melhorei minha memória. O restante da turma fala, pô, não senti diferença nenhuma, para mim não adiantou de nada, ou até piorei. Então, a gente não entende por que algumas pessoas funcionam e por que algumas não funcionam. Hoje, essas ferramentas elas são usadas no contexto clínico, para tratar a doença. Novamente, se tem uma área do cérebro que está funcionando de maneira desregulada, isso está gerando a doença, seja depressão, seja acidente vascular cerebral, o derrame, seja síndrome, o transtorno de ansiedade, pô, vamos corrigir essas ativações, dando um choquinho e fazendo aquela área voltar a funcionar normalmente. Isso tem acontecido com algum sucesso. Então, ainda falta um tempo para que isso se torne uma ferramenta terapêutica, um tratamento mais acessível.
E outro dia a gente estava conversando lá no laboratório sobre o futuro disso. E eu enxergo mais ou menos a gente... Vocês conhecem aquela série Black Mirror, do Netflix, que fala meio sobre o futuro e tal? É muito legal. Quem não assistiu, eu recomendo. Eu imagino um episódio de Black Mirror em que cada um tenha o seu próprio dispositivo de estimulação e quando a gente chega em casa para deitar para dormir, a gente bota o celular para carregar, bota não sei o que, vai tomar um banho e deita já no travesseirinho que já vai estimular a gente e já vai deixar a gente com a bateria recarregada literalmente para o dia seguinte. Mas hoje isso ainda é ficção científica. Inclusive, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente estava conversando num evento em que tinham os produtores do Black Mirror presentes. Espero que eles tenham ouvido. Então, se vocês assistirem um episódio de Black Mirror sobre isso, vocês vão ver que tem um dedo meu lá, porque a ideia foi minha. Eu vou cobrar os royalties. Vamos lá. E aqui a gente já vê isso, esse melhoramento cognitivo, a gente vê isso sendo abordado na TV e nos cinemas o tempo todo. Vocês conhecem pelo menos um desses dois filmes aqui, vocês conhecem. E olha só que legal, os dois abordam uma história semelhante. A pessoa descobre, por acidente ou não, um remédio que vai fazer com que ela desempenhe muito melhor as tarefas dela e que ela seja especial e etc. Isso daqui descambou que a menina vira um pendrive no final. Não entendi por que isso acontece. Eu não precisava dessa parte, assim, mas é muito legal, porque aqui está falando o seguinte, na média, as pessoas usam só 10% da tua capacidade cerebral. Imagina se você pudesse usar 100%. Então, está dizendo que a Lucy, ela, com a substância lá que ela ingeriu, não lembro o que era, ela foi capaz de usar 100% do cérebro dela, e isso fez com que ela virasse um pendrive. Eu não sei se eu quero virar um pendrive, mas o que eu posso dizer aqui é o seguinte, que a gente já usa 100% do nosso cérebro. Isso é um mito, e a partir de agora, se vocês escutarem esse mito, alguém falando que a gente só usa 10% do nosso cérebro, você pode falar, não, a gente usa 100% do nosso cérebro está em atividade o tempo todo, e uma área cerebral que não está em funcionamento, ela deixa de existir, como eu falei para vocês agora respondendo a pergunta. Então, para eu estar em pé aqui agora, respirando, vendo, me lembrando, meu cérebro está todo ativado em rede, super conectado e 100% dele. Não ao mesmo tempo, mas 100% do meu cérebro funciona todos os dias. E vocês devem conhecer isso daqui. Que é usado, deixa eu ver o que eu botei aqui, que é usado para tratamento farmacológico, como tratamento farmacológico, como tratamento de algumas doenças, como TDAH. A gente, por mais que haja críticas sobre o uso, etc., a gente não pode recriminar isso, porque tem pessoas que só conseguem desempenhar as tarefas do dia a dia quando elas fazem um tratamento sério com esse tipo de substância, com a Ritalina, com o metilfenidato. A gente não pode generalizar e dizer que isso é uma besteira, que o TDAH não existe, que é só a pessoa ter um pouco mais de juízo. Não se trata disso. Eu não vou discutir isso aqui, mas se alguém quiser depois conversar sobre isso, a gente pode falar. O ponto é, então, como eu falei, tem maneiras saudáveis, outras nem tanto, de promover plasticidade. Algumas pessoas que... A maioria dos casos de efeitos colaterais, daquelas coisas de surtos, alucinações sob o efeito desse tipo de substância, são naquelas pessoas que fazem uso indevido da substância. São pessoas que não têm diagnóstico e não têm indicação para usar aquela substância e acabam fazendo isso da maneira que acham corretas e, enfim, o resultado não é sempre tão bom. O ponto é que isso levanta uma série de debates éticos. Poxa... Eu não tenho TDAH, mas eu queria melhorar minha atenção, minha memória. Assim. Será que se eu tomar uma Ritalina todo dia, alguém vai achar que eu estou errado? Assim, apesar de eu estar provavelmente fazendo mal para a minha saúde, será que alguém vai me recriminar por isso? Será que, enfim, será que um dia a gente vai precisar de um antidoping no Enem, por exemplo? É sério isso. É sério isso. Enfim... Eu conheço pessoas que não conseguem fazer as atividades diárias delas sem fazer o uso prescrito desse tipo de medicamento. Mas eu já ouvi falar de outras pessoas que fazem uso porque querem. A gente sabe que isso é deletério, isso é ruim no médio prazo, mas as pessoas às vezes estão de olho só num curto prazo, numa prova de um concurso ou no Enem, e que às vezes colocam a própria vida delas em risco, a própria saúde delas em risco, e, enfim, e talvez algum dia a gente precise conversar sobre antidoping em concursos públicos ou no Enem, por exemplo. Isso é um debate que a gente não pode fugir. E agora, para encerrar, eu acho que nos próximos 10 minutos, Luciana, para encerrar, qual é o futuro, como é que eu, particularmente, enxergo o futuro das pesquisas sobre o cérebro?
Eu enxergo muitas coisas legais. Eu acho que as tecnologias estão avançando demais, que a gente tem sido capaz de cada vez mais perceber alterações sutis e entender mais como o cérebro funciona, e eu acho que isso muito em breve vai chegar até o nosso dia a dia, seja como ferramentas mais eficientes de aprendizagem, seja como remédios mais eficientes, etc. Enfim, isso vai chegar na nossa porta, vai bater na nossa porta ontem. Eu separei aqui 2 temas que eu queria compartilhar com vocês, que são temas que estão me estimulando muito, que estão me deixando muito curioso sobre o futuro da neurociência. Um é microbiota. Alguém sabe o que microbiota tem a ver com neurociência? Nosso segundo cérebro atua no intestino. É isso. Tem muitas pessoas sérias, muitos pesquisadores sérios de grandes institutos de pesquisa no Brasil e no exterior que estão tentando entender a relação entre o cérebro e a nossa microbiota. Para a gente começar a falar sobre isso, só para definir, microbiota é toda a fauna e a flora microscópicas que estão ali habitando uma dada região. Quando a gente fala de microbiota humana, a gente está falando dos micro-organismos que habitam nós mesmos. Então, são população de micro-organismos que estão vivendo no nosso corpo, que eles têm uma relação entre si lá e que são importantes para a nossa saúde, e que são compostos principalmente por vírus, bactérias, fungos e protozoários, etc. Onde é que a microbiota está presente no nosso corpo? Toda e qualquer superfície que está em contato com o meio externo, ela está sujeita a ser habitada pela microbiota, por micro-organismos, melhor dizendo. Então, a gente está falando da cavidade oral, a gente está falando de toda a superfície da pele, do nosso trato gastrointestinal, que é um universo por si só, e nas meninas, na cavidade vaginal também. Essas informações, para mim, são muito surpreendentes e muito alarmantes. Se a gente puder pegar toda a nossa microbiota que habita o nosso corpo, botar ela dentro de um pote, ela vai pesar cerca de 1,5 kg e que é o peso mais ou menos do nosso cérebro. A gente contém só de bactérias, eu não estou falando de vírus, não estou falando de protozoários, nem de fungos. Só de bactérias, nosso corpo carrega 100 trilhões de bactérias. Isso também é muito doido. Só 1/3 das células que estão no nosso corpo são nossas. Os outros 2/3 de células que estão no nosso corpo não são nossas. Existe 100 vezes mais material genético no nosso corpo, que são delas, da nossa microbiota, do que de nós mesmos. Então, é um mundo que a gente não teve, até bem pouco tempo atrás, a gente não tinha as ferramentas necessárias para investigar. Hoje, a gente tem as ferramentas necessárias para investigar, entender o que é isso, e muita coisa tem sido revelada nesse sentido. Hoje, a gente sabe que a nossa microbiota ela se desenvolve e ela se modifica ao longo do tempo, a nossa vida inteira, muito parecido com o que acontece com o nosso cérebro. Tem um desenvolvimento exponencial bem grande, bem intenso no início da nossa vida, ela se estabiliza um pouco ao longo da vida adulta e na terceira idade, mas ainda tem alguma capacidade de modificação, digo, a composição da nossa microbiota. Então, ele é afetado tanto pelo... Começa no parto, começa na gestação, na verdade. Existem evidências de que na gestação já é possível identificar a presença de algumas bactérias habitando ali o ambiente intrauterino. E a via de parto, se a criança vai nascer por parto normal ou por parto cesárea, isso altera a composição da microbiota dela. Obviamente, se ela passar no canal vaginal da mãe, ela vai ter contato, a pele dela vai ter contato, a pele dela e as vias aéreas também vão ter contato com as bactérias do canal vaginal, e se ela nascer por cesárea, vai ter contato com as bactérias da pele da mãe. E isso parece estar relacionado com o surgimento de alergias, por exemplo. As crianças que nascem por parto vaginal, elas parecem ser mais resistentes a algumas alergias de pele do que as crianças que nascem por parto cesáreo. E isso porque a microbiota delas é diferente, as bactérias da pele acabam protegendo ela contra algumas infecções. Então, o contato social, óbvio que tem uma questão genética, que a gente herda uma predisposição de colecionar alguns tipos de bactérias em detrimento de outras. Antibióticos,
acabam comprometendo a diversidade da nossa microbiota, a própria dieta que a gente é submetido, e, enfim, doenças, obesidade. E esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, olha aqui. Na gestação já parece haver alguns tipos de bactérias, isso aqui é um esqueminha que mostra. Então, quando a gente nasce, a gente começa a ser colonizado. Então, na gestação, a dieta da mãe, se a mãe tem obesidade ou não, se a mãe tem um excesso de ganho de peso. Aí, na infância, se a criança, qual foi a via de parto dela, se a criança foi exposta a um ambiente de terapia intensiva, se ela precisou ficar internada, se ela foi alimentada por fórmula ou por leite materno, se na vida adulta, se ela fez alguma dieta, etc., doenças. Então, tudo isso impacta na composição da microbiota. Por que eu estou falando isso? Porque hoje é claro, já na neurociência, que existe um eixo chamado eixo cérebro-intestino, que é uma via de comunicação entre os nossos dois cérebros. O intestino sendo o nosso segundo cérebro. Na verdade, nosso sistema nervoso entérico, o sistema nervoso que controla tudo isso daqui, parece ser o nosso segundo cérebro. As evidências apontam que algumas doenças elas podem começar no intestino e depois migrar para o cérebro. Por exemplo, a doença de Parkinson. Existem algumas evidências, eu estou falando de tudo bem experimental, tá, gente? Ainda precisa de novas pesquisas para comprovarem isso. Evidências de que a doença de Parkinson, na verdade, ela seja uma alteração da sua microbiota que gera uma modificação e uma doença neurodegenerativa no teu cérebro. Como é que dizem, essas evidências apontam que os primeiros sintomas do paciente com uma doença de Parkinson é a constipação. E que isso, na verdade, já significa as mortes dos neurônios aqui, no intestino. À medida que essa doença avança, esse comprometimento, essa morte neuronal alcança o cérebro e o paciente passa a apresentar aquele quadro característico da doença de Parkinson. Existem outras doenças também que parecem se originar no intestino ou que parecem ter uma função muito importante desempenhada no intestino. Alguns estudos mostram que se você... alguns ratinhos de laboratório, se você cresce, se o ratinho nascer e crescer num ambiente estéril, sem nenhuma bactéria, ele tem a saúde de uma maneira completamente diferente do que um ratinho que cresce num ambiente normal, assim como nós. Ele desenvolve algumas doenças, não desenvolve outras. Isso significa que a relação entre o nosso intestino e o nosso cérebro é muito importante para manter a nossa saúde cerebral. Em humanos, tem algumas pesquisas que mostram, vocês já ouviram falar em probióticos, por exemplo, o Yakult Lactobacillus. A gente está ingerindo bactérias. Ajudam no funcionamento não só do intestino, mas as bactérias que estão aqui, elas produzem algumas substâncias que vão chegar no nosso cérebro. Por exemplo, a serotonina. Maior parte da serotonina que está no nosso corpo não está aqui, mas está aqui, porque ela é produzida com a ajuda de algumas bactérias. Então, eu poderia ficar falando isso o dia inteiro, porque eu adoro esse tema, mas o que eu queria despertar o interesse de vocês é para ficarem atentos à relação entre cérebro e intestino para os próximos anos, que as pesquisas que vão vir por aí vão revelar que essa relação é muito mais importante do que a gente pensava no passado. E só para terminar, vocês já ouviram falar em minicérebros? Alguns sim, outros não. Minicérebros são cérebros criados em laboratório. A gente faz isso lá no Instituto DOR. Isso aqui é um cérebro humano visto de lado. Isso aqui vocês conhecem muito bem, é o corpo caloso. Isso daqui não é um minicérebro. O minicérebro é isso daqui. Na verdade, o nome correto do minicérebro é um organoide cerebral humano. Ele não é um órgão, ele é um organoide, porque ele não tem vaso sanguíneo. Ele não é capaz de crescer muito, porque as células não conseguem receber nutrientes, porque ele não tem vaso sanguíneo. Então, por isso ele se chama organoide. Hoje em dia, a gente consegue criar organoides, não só cerebrais, mas criar mini órgãos em laboratório, para fazer pesquisa científica, etc. Como é que isso é feito? Deixa eu voltar aqui. Como é que isso é feito? Esse videozinho aqui, tenta girar ele, tenta dar um play nele. Você consegue dar o play aí no vídeo, não? Como é que isso funciona? Não foi, deve estar travado, tudo bem, não precisa rodar, não. Como é que isso funciona? No laboratório, a gente consegue tirar uma amostra da pele da pessoa. Amostra da pele, fazer retirar uma amostra bem pequenininha.
e consegue... vai ver aí. Não, da direita. Ali. Isso, dá o play. Aquele é pesadão, ele vai girar em algum momento. A gente consegue extrair aqui as células da pele da pessoa, a gente consegue, em laboratório, fazer com que essa pele, que são células da pele, elas virarem célula-tronco. Não precisa do som, não. Isso dá. Tá tudo bem. E aí consegue fazer com que essas células da pele virem células-tronco. Isso aqui é o que é chamado de fatores Yamanaka. É um pesquisador japonês que descobriu como é que você consegue fazer uma célula qualquer do corpo virar uma célula-tronco. É como se ela tivesse voltado no tempo. Ela, a partir de agora, ela é capaz de se transformar em qualquer outro tipo de célula do nosso corpo. O nome disso é célula-tronco de pluripotência induzida. Você induz a pluripotência nela. Tudo bem. E aí, o que a gente faz em seguida é transformar essas células, que agora elas podem se transformar em qualquer célula, transformar elas em neurônios. Então, a gente dá as instruções, as orientações lá moleculares, químicas, para elas se transformarem em neurônios. O que isso significa? Significa que eu posso pegar aqui a Luciana, pegar um pedacinho da pele dela, levar para o laboratório e daqui a 3 meses chegar para ela com um organoide cerebral dela. Aquele organoide cerebral é como se fosse o cérebro dela, uma parte do cérebro dela, só que fora da cabeça dela. Essa é a cara que ele tem. Ele é pequeno, ele é um pouco menor, ele tem o tamanho de uma ponta de uma lapiseira assim, no papel. Como é que a gente tem usado isso? Olha que legal. Bom, se tem um paciente que tem TDAH, uma doença que afeta o cérebro, eu quero saber o que está acontecendo no cérebro dele, por que o neurônio dele funciona daquela forma. Eu vou abrir a cabeça do paciente, da criança, coitada, para pegar um pedaço do cérebro dela? Não. Mas o que eu posso fazer é pegar uma célula da pele, a gente consegue fazer também com célula da urina. Se a pessoa fizer um xixi no copinho, a gente consegue pegar as células da bexiga e fazer essa mesma coisa. Eu consigo pegar essa célula da pele dessa criança que tem TDAH, transformar ela num minicérebro, que na verdade se assemelha ao cérebro em desenvolvimento. Parece um cérebro embrionário mesmo. Eu consigo acompanhar o desenvolvimento daquele cérebro, daquele minicérebro em laboratório. E eu consigo comparar esse minicérebro do TDAH, ou do paciente com esquizofrenia, ou do paciente com Parkinson, etc., com o minicérebro que veio de uma pessoa que não tem nenhuma doença. Então, olha que curioso. Eu consigo saber quais são as semelhanças e as diferenças entre esses dois cérebros sem precisar abrir a cabeça daquela pessoa. Eu simplesmente gerei uma fração do cérebro dela dentro do laboratório. E, além disso, eu consigo testar substâncias. Imagina só, eu tenho um paciente aqui, eu estou na dúvida se eu vou tratar ele com remédio A, B ou C. O problema é que eu vou fazer ele gastar uma grana danada, eu vou fazer ele perder um tempo danado e continuar sofrendo com a doença se os tratamentos que eu der não forem eficientes. Isso pode durar 1 ano, sei lá quanto tempo. Vou fazer o seguinte, vou fazer um organoide cerebral dele e vou tratar o organoide cerebral dele dentro do laboratório. E aí eu descubro se o organoide cerebral dele vai funcionar melhor, vai responder melhor à droga A, B ou C. Aí respondeu melhor com a droga C. Olha, fulaninho, vamos começar pela droga C, que essa tem mais indicativo de que vai funcionar contigo. Não significa que vai funcionar, mas tem um indicativo maior. É óbvio que os minicérebros eles são bem mais simples do que o cérebro supercomplexo. Mas isso, no futuro, pode dar origem à medicina personalizada. A gente testar uma coisa em laboratório antes de fazer o paciente ser submetido a uma série de substâncias e de medicamentos. Isso também levanta uma série de questões éticas, porque assim, eu estou criando um cérebro em laboratório. Será que esse cérebro ele possui memória? Será que esse cérebro possui emoção ou expressa de alguma maneira algum tipo de emoção? Será que eu vou poder, no futuro, criar um cérebro com impressões em 3D de material biológico? Será que eu vou conseguir imprimir um dia um cérebro, fazer um cérebro de verdade com isso? Qual a implicação? Qual a implicação disso para o nosso dia a dia? Será que um dia eu vou estar cansado do meu cérebro? Eu quero um cérebro mais jovem. Aí eu faço uma troca rápida. Lá num episódio de Black Mirror pode ser. Mas, enfim. Então, agora é sério. Vários cientistas hoje e várias instituições de pesquisa no mundo afora vêm discutindo quais são os limites éticos das pesquisas com minicérebros, de verdade.
Será que eles sentem dor? Será que eles têm memórias, etc.? Isso é um questionamento que começa a ser feito. A gente ainda está meio cedo, do ponto de vista da tecnologia, de fazer com que isso chegue ao nosso cérebro, à complexidade que é o cérebro. Mas a gente já vem avançando bastante e os minicérebros têm ajudado muito a entender mais sobre o cérebro humano. Então, para terminar, o meu objetivo de toda essa fala é despertar o interesse de vocês pela neurociência e fazer com que vocês entendam a capacidade que a gente tem de modificar o nosso próprio cérebro e de modificar o cérebro das pessoas que estão com a atenção focada na gente. E vocês, como professores, a gente juntando todas essas forças, a gente é capaz, sim, de promover as alterações necessárias para que o aluno desenvolva melhor suas habilidades, seu aprendizado diário, que eles se tornem, obviamente, pessoas mais capacitadas para o mercado de trabalho, cidadãos mais corretos e, enfim, que a gente possa evoluir como sociedade como um todo. Então, assim, queria agradecer a presença de vocês, a atenção de vocês. Esse é meu e-mail, esse é um site nosso com algumas das nossas pesquisas, se vocês quiserem ter acesso a mais coisa, e fiquem à vontade para me escrever e tirar qualquer outra dúvida. Obrigado pela atenção. Vamos responder mais perguntas. Resumindo, o que é o neurofeedback? Então, neurofeedback é a gente dar um feedback para uma pessoa. A gente já recebeu feedback algumas vezes. Poxa, Theo, eu acho que você não se comportou muito bem aquele dia, eu acho que a pessoa ficou chateada com você, da próxima vez tenta ser um pouco mais legal com aquela pessoa. Isso é uma informação que você recebe de alguém, que você usa para melhorar o seu comportamento. Neurofeedback é quando essa informação é a sua própria atividade cerebral. Como é que isso é possível? Com a ressonância magnética, por exemplo. A gente consegue ler a atividade cerebral de uma pessoa, dentro da ressonância, transformar ela num sinal, num gráfico, num termômetro, que vai ajudar a pessoa a entender como que o cérebro dela está funcionando e usar isso de modo a melhorar o seu comportamento. Seja para controlar emoções, seja para melhorar o processamento de linguagem, etc, etc. Então, tem várias maneiras de você usar o neurofeedback, mas, em resumo, é você oferecer a informação sobre o próprio cérebro daquela pessoa em tempo real e de modo que a pessoa utilize essa informação para melhorar o próprio comportamento. Como conscientizar ali à direita em cima? Como conscientizar os pais a levarem seus filhos com algum distúrbio a procurarem um profissional adequado? Isso é bem difícil mesmo. Eu acho que é fazendo isso aqui que a gente está fazendo. É divulgando, é conscientizando, né? Falando sobre ciência, levando conhecimento para essas pessoas. A gente tem que evitar colocar a culpa nos pais. Eu acho que os pais nunca são culpados por nada, na verdade. A gente tem que parar de pensar em não colocar a culpa nos pais e pensar neles como pessoas que precisam de informação para que eles tomem as melhores decisões. Então, eu tenho certeza que se um pai tem está reticente em levar o filho para algum médico, se ele tivesse sentado aqui agora, ele ia provavelmente mudar de ideia, porque ele ia entender que quanto antes a gente puder procurar ajuda, melhores são as chances de a gente recuperar e contornar aquela situação. E é óbvio que tem uma questão de culpa dos pais acharem que fizeram alguma coisa de errado para a criança estar naquela situação, tem uma questão de receio, de saber qual é o futuro daquela condição que a criança tem, mas, assim, buscar a luz, nesse caso o conhecimento, é sempre melhor do que preferir o escuro. Então, levar informação, levar ciência e estar sempre cercado de pessoas que saibam desses assuntos e saibam do que estão falando. Quando a gente fala de neuro, eu estava aqui com um colega aqui mais cedo, a gente estava passando um vídeo no YouTube falando de neuromeeting, neurocosmética, neurocoach. A palavra neuro tem sido meio ridicularizada, assim, usada de várias maneiras inapropriadas, que a gente, que é cientista sério, a gente não gosta dessa maneira como elas são usadas. Então, de novo, cabe a vocês que agora sabem um pouquinho mais sobre neurociência do que vocês sabiam antes de entrar aqui, de vocês identificarem quem são pessoas que estão querendo vender facilidades para problemas sérios e quem são cientistas, de fato, que são responsáveis e querem, de fato, promover alguma mudança pela ciência. Então, as pessoas, neurocoach, reprogramação quântica,
esquecem isso, não tem facilidade. Então, nunca deixem alguém perto de vocês transformarem um problema complexo, trazendo uma solução simples, achando que isso vai ser milagroso. Em ciência e em neurociência não existe milagre. E hoje vocês sabem um pouquinho mais sobre como tudo isso funciona. Sim e sim. Os jogos pedagógicos são estimuladores para o cérebro, podem contribuir para a ativação cerebral e plasticidade, atuando como facilitadores de aprendizagem? Completamente. Se vocês pensarem que a primeira coisa que a gente precisa de uma criança para ela aprender alguma coisa é a atenção. A gente precisa pescar a atenção dela de alguma forma. Várias pesquisas mostram, você pode ensinar a mesma coisa para duas pessoas, seja criança ou adulto. Se uma está com a atenção voltada para você e a outra não está, a diferença, obviamente, no aprendizado é gigantesca, mas a criança, a pessoa que não prestou atenção, ela sequer sabe sobre o que foi falado ali. Tem estudos com neuroimagem que mostram que essa informação nem chega no cérebro dela. Então, não é que ela não está ouvindo, ela está olhando para lá, mas ela está ouvindo. Isso não está acessando o cérebro dela. Então, estratégias que estimulem o desenvolvimento atencional, função executiva, etc., isso vai ser super importante para que a criança desenvolva habilidades que permitam ela aprender a aprender. Essa é a principal charada. Estimular o tempo todo. Quando a gente estimula, a gente exercita, a gente torna aquela atividade mais fácil. Então, estimular tarefas atencionais, função executiva, flexibilidade cognitiva, isso tudo vai fazer com que essas crianças estejam mais próximas de aprenderem alguma coisa contigo. Caso contrário, a gente vai estar falando com as paredes. Gente, dá para escutar? Estão chegando várias perguntas. A nossa proposta, Theo, é se a gente pode depois montar um texto ou um vídeo e enviar para o e-mail das pessoas. Ótimo. Estão chegando várias perguntas e a gente está um pouquinho apertado no horário, porque ele vai fazer a palestra para os cursistas da tarde também. A gente queria agradecer muito, né, por você estar aqui e aceitar o convite, em nome da Paulo Freire. Espero que vocês tenham gostado. Bem-vindos, tá bom? Você quer falar mais alguma coisa? Quer Não, finalizar, Theo? só agradecer mesmo. Obrigado pela presença e até a próxima.